Valendo? Sejam muito bem-vindos ao Ride Resenha, o nosso podcast de última hora do Clube de Membros Pasqualim Official Rider. A gente está aqui na Fazenda SW, em Mogi das Cruzes, e essa ideia nasceu 10 dias atrás e a gente resolveu montar esse circo e estrear esse bate-papo com o nosso anfitrião, Dimas Matos. Dimas, obrigado pela presença. Valeu. É uma honra, eu estudei um pouquinho ali no ChatGPT sobre a sua história, mas a ideia é a gente fazer um crossover e falar tanto de rally, obviamente, empreendedorismo, mas também da Ilha de Man, porque tem muita gente que quer saber a minha história, e eu não queria contar a minha história sozinho. Então, depois daquele churrasco que a gente fez uns dias atrás, falei, putz, convidar o Dimas e bater um papo, fazer uma troca pra gente falar de motociclismo. Então, obrigado. Prazer estar aqui. Obrigado mesmo. Correndo de motocross, vendia paralama dianteiro. Conta um pouquinho desse início aí. Eu tenho um amigo meu que mexia com fibra de vidro e ele mostrou para mim que ele tinha uma fibra de vidro que era maleável. Aí eu falei, escuta, dá. O Paulo. O Paulo. E são 10 irmãos, né? Somos em 10. Legal. Bom, e eu também estudei um pouco depois disso, veio uma concessionária Grale, né? Com 18, 19 anos, foi isso? 19 anos, eu fiquei sabendo, isso em 84, que a Grale estava vindo para o Brasil, mas eu não tinha dinheiro para montar uma concessionária. Mas a gente tinha amigos. Eu tinha um amigo meu que era filho do dono de uma concessionária Toyota de Mogi, mas ele era meio sossegado e tal. E eu fui lá e falei, não, vamos montar. Ele pegou e levou a ideia ao pai dele. O pai dele adorou, porque era um jeito de botar o filho no trilho. No trilho, né? Então eu falei, ó, é isso aqui, tal, só que eu não tenho dinheiro, né? Aí ele falou, não, eu entro com o capital e cada um aqui é sócio um terço, mas eu quero que você trabalhe junto e vocês dois trabalhem juntos. Não, a gente trabalha. E a gente montou, na primeira leva de concessionárias agrárias do Brasil, em 84, eu montei uma concessionária sócio sem ter um centavo, mas deu certo. Que legal, que legal. Que idade você começou de fato a competir de moto, andar de moto, assim, competir na verdade? Com 18 anos, eu comprei uma minha DT num consórcio e vendendo paralama, fui pagando o consórcio, peguei a primeira semana, arranquei farol, arranquei tudo da moto, seta, e comecei a correr, motocross e enduro. Legal. Eu vim um pouquinho depois, eu nasci em 83 e eu ganhei a minha PW. Acho que muita gente começou de PW 50, meu pai que está aqui com a gente fazia trilha, mas de uma maneira diferente. Hoje as crianças, eu acho que elas já começam como atletas, né? Então um molequinho de 8 anos treina 4 vezes por semana, tem nutricionista, psicólogo e tem muita chance de ser um verdadeiro campeão. Eu não sei se quando você começou a correr de moto, você imaginava onde você ia chegar. E eu acho que vale até o meu pai dizer também se quando eu comecei a andar de moto, era muito amador, né? A gente fazia trilha do Verde lá em São Paulo. Fiz muito. Eu, meu pai, meu tio. E eu não imaginava que eu fosse virar um representante do Brasil na Ilha de Man, em Pikes Peak. Você por acaso imaginava isso, pai, ou não? Então... e o meu pai foi piloto, eu não sei se você, antes de você teve, antes seus irmãos, não sei se são mais velhos ou mais novos, mas o meu pai era piloto. Só que naquela época não era tão forte esse lance de colocar a criança no esporte, sabe? Pelo menos no motociclismo, né? Então a coisa foi meio que indo assim e aconteceu. Quando que você virou a chave e falou, não, preciso acelerar mais? Como é que foi esse lance de trabalhar e acelerar? Como que é essa... Então, na verdade, foi tudo muito difícil para mim. Eu nunca me imaginei um piloto. A competição para mim era um espaço que eu tinha no final de semana. Eu trabalhava muito duro
principalmente depois na SW, quando a gente começou a SW também, a gente vendia o almoço para comprar janta, não tinha moleza. Pra vocês terem uma ideia, eu e o meu irmão, a gente tinha uma Fiorino e uma CG. E no final de semana a gente rachava quem que ia ficar com a Fiorino e quem que ia ficar com a CG, porque era a única coisa que a gente tinha. Então era muito difícil. E aí a gente ficava com a Fiorino, eu queria para poder colocar a DT que eu tinha de competição para correr. Então, isso já era casado, inclusive, né? Então foi muito difícil. Então, para mim, sempre a prioridade foi o trabalho, foi o dia de semana. Eu não tinha oportunidade de treinar final de semana. O meu treino era em corrida, porque eu fazia muita corrida, eu tinha um acordo com a minha esposa que 3 finais de semana era corrida e um era dela. Eu fazia o que ela quisesse. Anota aí, pessoal, isso é muito importante. Tá? Mas 3 finais de semana era corrida. Então eu já não treinava, eu trabalhava feito doido de semana inteira e aí eu ia para corrida. Eu não treinava, não conseguia treinar. Empreendedor, piloto e ótimo negociador, né, pelo visto. O cara tem o dom de... Já estou há 40 anos com ela, sinal que deu certo, né? Não, legal. E aí, a gente falou rapidamente da SW. Quando foi que nasceu a SW? A Aero Sportwear? Isso. Eu tinha 21 anos e eu tinha concessionária Grale, e o meu irmão Paulo chegou, tipo, vamos montar alguma coisa, tal, né? Aí ele era engenheiro da Embraer. Aí eu falava, não, pede a conta da Embraer que a gente monta, né? E um dia ele chegou para mim numa segunda-feira, pedir a conta, vamos montar. E bateu a responsa, né? A gente contratou uma costureira e uma menina para ficar no telefone e cortar o tecido. E foi indo. A produção da semana, eu levava nas corridas de motocross. Você quer comprar uma luvinha? Quer comprar uma camisa? Tal. E era assim. E é o que eu falei, vendia o almoço para comprar a janta. Uma costureira e ia indo. Então, não, era super puxado mesmo. Que legal. E aí chegou no final do primeiro mês, o Paulo falou, vou lá na Embraer, né? Eu falei, mas por quê? Vou pedir a conta, eu tava de férias. Ele foi esperto, ele foi veiado. Porque ele falou, esse negócio não dá certo, cara. Mas deu certo, e aí ele foi lá e pediu a conta, e graças a Deus, tocamos junto aí. Que legal, que legal. Aí fazendo um parênteses, né, eu comecei a andar com 6 anos, tal, tive uma PW, depois foi a Mini Enduro, aí tive uma RD 75 que eu nunca andei nela, que meu pai comprou, mas ele já vendeu antes de eu andar. E aí eu fui correr de kart profissional com 12 anos, e aí a gente teve um belo problema financeiro, né, porque se moto é caro, kart é 4 vezes mais caro. E aí com 17 anos eu fui trabalhar na revista Motociclismo, que depois o meu irmão trabalhou junto, enfim. E aí foi um divisor de águas, onde eu amadureci muito mais. Eu parei de trabalhar com meu pai. Eu não sei se vocês já trabalharam em família, mas pai e filho... Não, meu pai era delegado de polícia. Então. Não dava. Era uma coisa bem difícil, assim. Eu batia muito de frente com meu pai, e aí eu comecei a trabalhar fora, né, da família, e foi muito importante para o meu desenvolvimento. E tem uma história engraçada que meu primeiro emprego, assim, né, foi numa retífica de motores, do Mário Tonhoque, eu não sei se você lembra, filho do Gualtiero Tonhoque. Eu acho que lembro. E eu tinha 14 anos e aí o meu sonho era ir trabalhar na retífica e mexer em torno, em retífica, em fresa, essas coisas, mas a retífica estava em obras. Então eu era servente e pedreiro. Eu passei muito longe das máquinas, eu misturava massa, porque não tinha betoneira. E eu lembro que eu estudava até às 11 da manhã e aí depois eu trabalhava para o seu Valdemar, que era o pedreiro-chefe lá, um velhinho, que, cara, me ensinou muita coisa junto com o Mário. Então foi uma forja que eu tive ali de um moleque classe média, folgado, playboy, já tinha moto, mas aí quando eu vi essa realidade foi muito importante para o que veio a seguir, sabe? E agora fazendo um paralelo, você sempre conciliou muito bem, né? Trabalho, CNPJ e corrida. As pessoas falam que quando a gente tem um filho, a gente fica 2 segundos mais lento. Eu nunca fiquei lento por conta de filho, mas eu acho que eu fiquei lento por conta de CNPJ. Porque, cara, a gente tem que... Às vezes a cabeça não está no lugar para acelerar. Você sofreu com isso também? Com certeza. O maior problema é que eu tinha que trabalhar. A SW chegou a ter uma época 600 funcionários. E tinha que... Então não dava para treinar de quarta-feira à tarde, como às vezes quarta que lota a fazenda. Eu não tinha essa
E outro dia a gente estava conversando, depois dessa fase, a SW cresceu, ficou uma das principais empresas do setor, obviamente, mas o Dimas me contou a história dos 3 Js, e eu achei genial, né? Porque conta aí para o pessoal como que é esse lance. Eu participei de uma geração que eu brincava que eu era o 4º J, porque tinha 3 Js que eram complicados. Jean Azevedo, José Hélio e Juca Bala. 3 pilotos extremamente rápidos, cada um com suas características totalmente diferentes um do outro. Sim. Mas os 3 eram muito rápidos, muito bons resultados. E a gente já estava lá, então eu acabei, vira e mexe, eu fui vice-campeão de um monte de coisa. Cada hora era um Jota que estava na minha frente. Então era bem difícil. Era duro. E era o Jota duro. é porque é José Dimas, né? É João Dimas. João Dimas. Meu nome eu só uso Dimas Matos, mas é João Dimas, né? Então eu brincava que eu era o 4º J, porque esses 3 J eram uma pedra no meu sapato. Sempre tinha um na minha frente. Um dos 3 sempre estava lá. A gente divulgou essa live lá no grupo do Rally, tem um grupo lá que o pessoal é assíduo por Rally. Então quem estiver assistindo no Instagram, a gente também está no meu YouTube lá com uma qualidade um pouco melhor, corte de câmeras, enfim. Então corre para o YouTube porque a qualidade está melhor. A gente falou aquele dia sobre esses pilotos especificamente, né? O Zé, eu tive o prazer de correr com ele, e o Jean, a gente trabalha junto como embaixador da Honda. Então eu vejo que o Jean é um dos caras mais determinados, assim, sabe? O Jean acorda para tomar café no hotel, ele fala, não, eu quero 2 ovos. Se vier 3, ele não come o terceiro, sabe? Ele é muito regrado. O Zé já é outro tipo, né? O Zé Totalmente diferente. Totalmente diferente. E o Juca foi o que eu tive menos contato. Se tivesse que pegar esses caras e montar um piloto, só o que você pegaria de cada um ali? Bom, eu pegaria o dom do José Hélio em pilotagem. O Zé, ele tem um dom de pilotagem que é incrível. O que ele pega para fazer, ele faz muito bem feito. Se ele sobe numa moto, ele anda muito bem. Se ele sobe numa supermotard, ele anda bem, já me ele anda muito bem. Hoje ele está subindo num UTV, está ganhando equipamento, está andando na ponta, está indo para os Sertões agora para ganhar na categoria de UTVs, que tem quase 100 UTVs. Então o que ele pega para fazer, ele tem o dom da pilotagem. Bateu a KTM oficial de fábrica por 3 anos seguidos, a gente era Honda, por 3 anos seguidos, e vieram os melhores pilotos do mundo aqui para o Brasil, isso dava um filme. Ele bateu os caras no campeonato mundial que teve aqui no Brasil, 3 anos seguidos. O Jean Azevedo é um cara extremo, eu pegava todo o jeito dele treinar, o jeito dele... ele era um cara que pilota sereno. O Jean Azevedo se machucou raríssimas vezes, porque ele pilota com uma serenidade, sabe? Ele sabe o que está fazendo, como fazer. Então é um cara que é extremamente técnico. E o Juca Bala é aquele piloto ousado, que se precisar acelerar, ele acelera, ele é extremamente rápido. Muitas vezes não dá certo, mas quando dá certo ele é imbatível. Que legal. São 3 completamente diferentes. Que legal. Acho que uma coisa bacana da gente falar, eu tenho 42 anos e você tem 41 de competição, né? 42 de competição. 42 de competição. Então tem muita experiência envolvida. E eu queria te perguntar, a gente se conhece há pouco tempo, mas como que é a questão do ego? Eu lembro que quando eu comecei, eu era um cara que gostava de subir no pódio, eu tinha quase que um lado competitivo que beirava o tóxico, sabe? Eu não fazia, tinha um fair play, mas eu era muito competitivo, assim. E agora, não que eu goste de perder, eu continuo dando minha vida por esse negócio, mas eu me divirto muito mais hoje em dia competindo de moto, sabe? Eu não tenho mais o lado ruim da corrida, o lado pesado. E eu queria ouvir de você o que você acha disso, se você também passou por isso. Uma vez eu vi uma passagem de São Paulo Apóstolo, que ele fala que na vida tudo são vaidades. E o piloto, ele tem um lado vaidade forte. Sim. Todo piloto, ele quer estar lá na frente, ele quer ganhar, ele quer se superar. Isso é uma coisa que é inerente ao piloto, todo mundo tem isso. Eu tive, todo mundo tem. E agora o grande lance é separar o objetivo, na minha opinião, era separar o objetivo de resultado com o prazer de pilotar uma moto. Essa que eu acho que o grande lance é esse. Quando você... Porque tudo lá no começo, qualquer piloto, quando começou, não era assim, um piloto.
era um cara que andava de moto porque gostava. O pai, quando comprou a motinho lá, o filho curtia passear de moto. Então, a gente tem, a gente começou a andar de moto, acho que todo mundo que anda de moto, começou pelo prazer de pilotar. Aí acaba entrando na competição. E aí o resultado começa a influenciar no seu humor, no seu prazer. E aí quando o cara não tem um resultado que ele esperava, é uma corrida sem prazer. Eu acho que a grande dificuldade, que é assim, uma sacada muito importante, você tem que pilotar por prazer, você tem que andar de moto por prazer. O resultado é uma segunda alegria. Uma consequência. Uma consequência, mas uma segunda alegria. Onde, se o resultado não vier... Eu tive um dia, andei pra caramba, tive um monte de problema, mas, pô, me diverti pra caramba. O Ludovico, aquele amigo meu lá da 100%, ele sempre fala, né? Ele fala com um português meio... Ele é francês, mora nos Estados Unidos, tem um português bem... Mas ele fala assim, um mau dia de pilotagem é bem melhor que um bom dia de trabalho. Ele sempre fala isso. Ou seja, mesmo quando o dia não é legal, você tem que entender que você está fazendo o que gosta. Então, eu acho que a grande sacada é essa, você separar o prazer de andar de moto do prazer do resultado. Resultado, segundo prazer, segunda alegria. Se não vier o resultado, pelo menos eu andei de moto, eu me diverti e está ótimo. É uma bela ótica. Eu não enxergava desse jeito. Eu consegui me desprender da tal da vaidade, sabe? E aproveitar cada segundo em cima da moto. Hoje, quando eu piloto, eu me divirto muito mais do que eu me divertia antes. E eu acho importante a gente passar, porque talvez a gente consiga transmitir essa sensação e as pessoas consigam performar melhor de uma forma mais divertida, sabe? Porque lá no final, quando a gente chega numa certa idade, a gente percebe e olha para trás e vê que às vezes um título não muda a vida de ninguém, sabe? Tipo, a gente continua tendo que pisar no chão da mesma forma e ser agradável com todo mundo e ser uma boa pessoa. Então, eu com certeza mudei muito ao longo da vida, principalmente nessa parte de competição. Obviamente eu odeio perder, né? Mas agora a gente perde muito mais do que ganha ao longo da vida. Então, quanto antes a gente entende o lado perdedor, acho que mais importante fica e menos desagradável fica. Eu tenho um amigo, ele é bem conhecido, é o Franco Acerbis, que é o da Acerbis, e ele chegou para mim lá em Lisboa, no Dakar, que é o último Dakar que teve na África. Ele falou, Dimas, presta atenção numa coisa. Eu falei assim, que lugar você vai chegar no Dakar, daqui a alguns anos, nem você vai lembrar. Mas você vai lembrar se você completou ou não o Dakar. Se você completou a prova, se você fez ou não, isso você nunca vai esquecer. O lugar, você não vai lembrar. E ninguém vai lembrar. Tenha isso em mente. É importante. Então é uma coisa que ficou para mim por quase todo o Dakar. E no último dia, eu estava chegando lá, eu fui ver resultado, pô, se eu conseguir não sei o quê, eu tô pertinho desses caras, e agora já entrou no Senegal. Se eu der uma aceleradinha, acho que eu consigo beliscar ali, vai ser legal. Acelerei, caí. Game over. No penúltimo dia do Dakar, depois de 14 dias, caí, quebrei o ombro, cortei aqui. Foi a do pulmão? Não, o pulmão foi outro. Mas, então, você completar andando. E para mim, eu comecei no rally depois dos 30 anos, comecei relativamente tarde, né? Então, o rally precisa de muita experiência para você começar a ter resultado. O meu melhor resultado foi com 48 anos. E aí que eu consegui, eu fui tricampeão na minha categoria, consegui ficar entre os top 5 na geral, tal. E aí no ano seguinte, eu quis repetir o resultado, eu fui pro rally querendo, não, quero ficar entre os 5 de novo, com 49 anos, não sei o quê. Forcei, caí e me machuquei feio. E com 50 anos, caí de novo, 2 anos seguidos. Aí deu uma coisa na minha cabeça, peraí, tá tudo errado, cara. Você está com 50 anos, você não tem mais que ir atrás de resultados, você tem que ir se divertir. Aí eu comecei a fazer, consegui virar a chavinha, algumas vezes ela desvirou automático, sabe? Mas eu consegui curtir muito mais os ralis quando você não atrela ao seu prazer de andar com o resultado. Entendi, que é aquilo que a gente falou. Aí você prolonga. Pô, eu fiz um rally o ano passado, o Rally RN e tal,
com 60 anos, me diverti pra caramba, foi um rally delicioso tal, e, sabe, não tomei um tombinho, andei dentro de uma margem de segurança legal e me diverti pra caramba. Legal. Então isso prolonga, eu pretendo andar muito ainda, mas tendo isso em mente, estou aqui para me divertir, esquece o resultado. Inclusive a gente teve alguns dias atrás uma prova que eu organizei aqui na fazenda chamada Full Sand. A ideia era muito louca, a gente queria correr à noite e aos poucos eu fui voltando o pé no chão, fui entendendo que não dava para ser tão maluco assim. E a gente fez uma corrida de 3 horas e o que foi bacana é que o Gabriel correu, ganhou, Gabriel na verdade, né? Ó, o Roya tá ali. Ganhou na geral, junto com o Gui Cop, e o Dimas correu, então legal andar pai e filho ali, né? Foi muito bacana. Foi muito bom, uma diversão total. Então é isso, eu quero continuar estando nas provas, sem preocupação de resultado, e aí você prolonga muito estar nas motos. Não, show. Pessoal, a gente tem uma propaganda, vamos passar aquela propaganda do clube de membros. E enquanto isso a gente podia abastecer o gerador, é tudo no improviso aqui, tá? Eu já tô... Lucão, vamos abastecer o gerador, tá tudo carregado nele. Me avisa quando terminar, tá? O gerador, tá tudo carregado nele. Me avisa quando terminar, tá? O gerador, tá tudo carregado nele. Me avisa quando terminar, tá? Live. Eu quero te falar agora do nosso clube de membros Pasqualinho Official Rider. É uma comunidade onde você tem Me avisa quando terminar, tá? várias lojas. Live. Eu quero te falar agora do nosso clube de membros Pasqualinho Official Rider. belo festival É uma de comunidade caldos. onde você tem Me avisa desconto quando terminar, várias tá? lojas. Live. Eu quero te falar agora do nosso clube de membros Pasqualinho. Bom, é isso aí, um belo Tem que festival agradecer de também caldos, a onde você VZ tem. e a avisa Black quando terminar, Friday, tá? várias lojas. Eu quero te falar agora do nosso clube de membros Produzindo Bom, é isso aí, essa um live belo incrível. tem que agradecer Valeu, a a onde você VZ tem. e a Avisa Black quando terminar, Friday, tá? várias Eu quero te falar lojas. agora do nosso clube de membros produzindo Bom, é isso aí, essa um live belo tem que festival. agradecer Valeu, a a onde você VZ tem. e a Canal de Black áudio você consegue escolher qual que entra também, né? Você tá ouvindo, né, pai? Maturidade. Tem gente que demora um pouco mais. Não deixa ele escutar isso, pelo amor de Deus. Cara, a gente tem umas histórias muito boas em família. Estamos de volta? Pessoal, é isso aí. Façam parte do nosso clube de membros. São vários e vários benefícios. E aí vocês podem estar aqui num evento como esse, tomando um caldinho, ouvindo umas histórias boas na beira da fogueira. A gente estava falando aqui agora sobre maturidade. E na minha família a gente não tem muito isso, na verdade. Mas quando a gente se junta, às vezes, eu, meu irmão, meu pai, o meu filho, a gente às vezes faz pegar um time attack de moto, sabe? A última vez foi lá na casa que eu morava na Cantareira, tinha um jardim enorme, aí pegamos uma CRF, colocamos no meio da festa junina, colocamos farol nela, cronômetro e aí começa. Cadê o Lucas? O Lucas tá lá, o Lucas trabalha na SW, é o recordista do quintal lá. Ó, Fala aí, Lu. Durou uma volta. Foram todos os ligamentos do joelho, mas é o recordista do quintal. Então, a gente sempre faz esse tipo de coisa. O meu pai é um belo exemplo. Ele correu de moto velocidade, mas correu enduro das praias, correu bastante de off-road, né? opa, então corremos juntos em Dois das Praias. Cadê? Tem microfone? Boa. Então, Enduro das Praias foi espetacular, né? É. Mais de 300 motos largando ao mesmo tempo. Tudo que você não podia era cair ali. Exato. Bom, e falando em Enduro das Praias, a gente correu o Enduro del Verano. Meu pai estava lá ajudando a gente. Muito parecido, né? A gente correu na Argentina em fevereiro, o Enduro del Verano. Largaram 780 motos. Corri na categoria Trail com essa CRF. E a gente foi com a equipe Honda. Os pilotos de teste de Manaus testaram a nova Honda Tornado lá no EDV. A gente preparou as motos. Legal. E o ano que vem a gente vai de novo já com a CRF 300. Então é uma prova muito bacana. É na Argentina, um circuito de 12 quilômetros na areia, e é uma areia diferente. Ela tem um grão mais pesado. Não é aquela areia que você ignora ela e a moto passa, sabe? Mesmo que o caminho esteja assim. É uma areia mais densa, então você tem que andar de uma maneira um pouco diferente. Falando um pouco de Dakar, o que você acha mais difícil? Eu já conversei com o Ricardo Martins, por exemplo, e ele me contou um lance de ele transpirar
a bota encher de suor e o escapamento passava por baixo e meio que cozinhar o pé dele com suor ali. Eu acho que o Dakar é diferente da Ilha de Man, porque a Ilha de Man talvez seja mais perigosa, mas eu considero o Dakar muito mais difícil, sabe? É uma coisa... O que você tem de história do Dakar? Cara, o Dakar, ele é muito mais do que uma prova de moto. Ele é um grande desafio humano. É um challenge mesmo, porque para fazer... Hoje os pilotos que andam na frente do Dakar, eles têm que ser super atletas. É uma coisa assim, você sair de madrugada, ainda mais agora lá na Arábia, onde a temperatura está às vezes 0 graus, -1, -2, sai para um deslocamento de madrugada, assim, tudo congelando, com jaquetas aquecidas, não sei o quê. Aí no meio-dia está 45 graus. Então é uma coisa muito louca. E eu fiz o último da África. O da África eu saía no escuro e chegava no escuro todo dia por 15 dias. Não é impressionante como a coisa na África era as distâncias eram muito grandes. Então era uma coisa assim. A partir do 6º dia eu ia no posto médico para espirrar gelo seco, né, porque minha mão não fechava mais na embreagem. Minha mão chegava, inflamava e aí passava gelo seco e melhorava. Mas de frio ou de calor? Não, de uso. Tensão. De tensão. Ela travava e não conseguia mais, no final do dia, eu não estava mais conseguindo apertar a embreagem, não conseguia mais pesar o freio. Quantos quilômetros eram? Olha, teve um dia de 840. Não. A média era 500 a 600 quilômetros, todo dia. Teve um dia de 840. Teve um dia que a gente fez, foi o dia mais longo da minha vida, a gente acordou 3 horas da madrugada, para largar às 4, e estava tendo uma tempestade de areia, de vento, e que eu fechei minha barraca, antes de dormir em barraca, né? Fechei a barraca reta aqui no ar, assim, ó. Guardei e fui tomar café de óculos de moto, porque senão a areia entrava no olho. E eu saía com meia hora, eu puxava o capacete para cá para dar uma folga pro pescoço, porque eu ficava o tempo todo assim, começou a doer o pescoço. E eu andei até às 6 da manhã, aí começou a clarear, a garganta começou a clarear. Aí eu senti uns pingos no nariz, achei até que essa era da moto. Começou a chover, que fazia anos que não chovia ali no Saara. E choveu no deslocamento. Aí, a hora que estava no asfalto, de repente mandou sair. A hora que mandou sair para o deserto mesmo, tinha uma lama. Inacreditável, que a moto era para-lama baixo, a gente usava para-lama baixo, né, por causa da velocidade. E começou a travar lama no para-lama. A moto ia fazendo assim para empurrar à frente. E foi um sofrimento. A hora que chegou os 400 km de deslocamento para largar, faltava ainda 1 hora para largar. Eu falei, putz, eu vou dormir que eu tô cansado. Aí a hora que eu deito assim do lado da moto, eu começo a olhar todo mundo mexendo no radiador, né? Eu olhei pro radiador da minha moto, tava uma parede de barro seco. Porque o barro jogou e tampou o radiador. Se eu largasse daquele jeito, a moto ia quebrar. A 1 horinha que eu ia dormir, eu fiquei quebrando a lama com cuidado para não estragar o radiador, tirando a lama seca, já virou tijolo. Aí largou para 450 km de duna. Nossa. E às vezes parava a duna, você dava graças a Deus, começava, eles chamam de camel grass, é uma erva de camelo. Já viu aqueles filmes que tem um deserto que passa aquelas coisas rolando assim? Aquilo lá é uma camel grass que eles chamam é duro. Então você olha assim, você bate nela, parece uma pedra, então você tem que ficar desviando. Só que assim, 30 km daquilo, e você vai, bate numa assim, e você quase cai, e vai, aquilo é horrível. Muito pior do que a duna, preferia a duna, né? E, inclusive, teve uma hora que eu cheguei assim, tinha um amigo meu, assim, um conhecido, o cara tava chorando, né? Do lado da moto, eu olhei pra ele assim, ei, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá precisando de alguma ajuda? Não. Tá bom, eu vou indo. Tá bom. Sabe? Era choque, o cara tava em choque. Colapsado ali. Porque exige demais. O Dakar realmente é uma coisa que... O pessoal, às vezes, a gente vê a cena do cara chorando quando ele chega lá no Lago Rosa, na época da África. Chorando porque acabou. É uma alegria. Mas é impressionante. Acabava o rally, você ficava vários dias acordando de madrugada, assim, achando que estava atrasado. Mexe com a cabeça, que lá é um misto de tudo, cara. Eu nunca fiz nada assim tão desafiador na minha vida.
A gente deve ter uma parte da nossa audiência que me segue que é muito mais assídua do asfalto. E acho que uma coisa que vale a pena você contar, eu sei por cima assim, é sobre os funis que tem no deserto, né, nas dunas. É. Que é uma coisa muito louca, que a gente não pensa nisso até entender o porquê. A duna você navega por CAP. CAP seria um grau da bússola, sabe? 360, 180, tá? E ele vai te dando o CAP e você vai seguindo o grau da bússola. Não tem uma seta que nem GPS, não. Então você vai lá, o CAP 280, é lá, CAP 290, é um pouquinho para a direita. E você vai navegando assim, né? E às vezes e você tem que bloquear o CAP para ele mostrar o próximo. E tinha um lá que era no alto de uma duna, só que você bloqueava e virava para a direita. E eu passei, a hora que eu bloqueei, eu passei. Quando eu passei, eu estava numa descida e tinha um funil, assim, uma panela de duna. Quando eu via que eu estava descendo ali, eu já dei a mão para pegar embalo para sair daquilo, porque aquilo ali é traiçoeiro. Não sei se vocês entenderam, a duna ela é muito profunda, é tipo como se fosse, sei lá, gigantesca. E se você desce e para lá embaixo, você nunca mais sai de lá, não tem como você subir, não tem como você sair parado. Então é um problema que acontece com, acho que com moto, eu carro, tava caminhão. com na época, uma réplica, mas era uma 660, e ela tinha carburada, ela tinha 52 litros de combustível no tanque. Nossa. Um peso gigantesco para vencer as quilometragens que o Dakar exigia. E eu acelerei para pegar embalo para subir, a moto entrou, mas entrou assim, reto, porque era muito fofa, aquela panela específica era muito fofa. Entrou, e eu tentando tirar, olha, deu meia hora, eu já estava sem capacete, e eu não tinha conseguido subir 2 metros com a moto. Eu falei, o Dakar vai acabar para mim agora, cara, o que eu faço? O pessoal brincava lá em cima, via eu servi de aviso para vários, né? Porque eles viam ali e desviava. Até que uma hora que um amigo meu de Portugal, Pedro Bianchi Prata, ele parou assim, ele tinha tinha rolado uma ajuda lá para ele e tal. E ele pegou e falou, Dimas, precisa de ajuda? Eu tava sem capacete, já sei. Aí ele foi um anjo para mim, parou a moto dele lá em cima, desceu. Eu e ele, para tirar a moto dali, a gente levou coisa de quase 1 hora. 1 hora, ele cedeu da corrida dele para me ajudar Que legal. a tirar. E aí aconteceu aquele negócio que eu te contei depois. Que no penúltimo dia, que quando eu me arrebentei, eu quebrei o ombro, e cortei aqui, aqui pertinho da artéria femoral, ficou a 2 milímetros aqui. Foi no penúltimo dia, e eu peguei, vi que eu tinha quebrado o ombro, mas era o penúltimo dia, eu já tinha dado 14, eu vou terminar, não é um ombro quebrado que vai me tirar dessa prova. Peguei, eu já tinha mal intencionado, tinha 2 tramal sublingual aqui no bolso, botei os 2 tramal, né, é um analgésico super potente. Peguei, eu parei um piloto para ele me ajudar a levantar a moto, que eu não conseguia, ele levantou a moto para mim, eu peguei meu braço quebrado. Eu não estava nem preocupado com o corte, eu queria só era completar. Aí eu liguei a moto e fui devagarinho, com aquela dor e tal, né, fui indo, eram 100 km até o abastecimento e depois 100 para terminar o dia. E aí no dia seguinte era 13 km só na volta do Lago Rosa, lá em Dakar, né. Falei, não, vou completar, andei os 100 km. Só que faltando, dentro desses 100 km, eu cruzo com o Pedro. E ele me parou assim, Dimas, ele falou, tem óleo. Eu falei, putz, eu não tenho óleo aqui, né? Aí eu falei, dá uma olhada, vê se o que aconteceu aqui pra mim, vê se... Ele olhou assim, vai ter que tomar uns pontinhos. Ficou assim, né? Vai embora tratar isso aí, né? Eu nem tinha olhado, porque o bolso estava cheio, eu nem olhei, né? Aí eu saí, andei 5 km, encontrei um carro da organização e pedi para eles óleo. Porque ele tinha me salvado, meu Dakar lá atrás. Aí o cara tinha lá, peguei 2 litros de óleo lá com ele, botei no braço aqui e voltei na contramão, 5 quilômetros. A hora que ele me viu chegando com aquele, mas por que você tá voltando, né? Porque eu não tinha visto a gravidade que era o corte. Eu não falei nada do ombro, né? Não, porque eu tava te devendo essa, tosse o óleo, né? Porque a moto dele tava sem óleo. Dei óleo para ele e fui. Cheguei no abastecimento, abasteci a moto com dor e parei, alinhei para relargar, mais 100 km só para acabar o Dakar. Aí o cara, a minha calça era uma calça amarela, o cara me brecou lá e não, peraí. Eu falei, não, já deu meu tempo, tô largando. Ele, não, doutor, chamou o médico olhou, vem aqui, né? Eu falei, bom, não posso falar nada do ombro, senão ele não vai querer deixar eu continuar, né? Deita aqui. Eu deitei, falei, tampa esse machucado aí que eu vou embora. Ele falou assim,
não vai não, eu tô enxergando a sua artéria femoral pulsando. Mais 2 milímetros, você cortava ela e em 10 minutos você tá morto. Já chamei o helicóptero, você não vai mais. Aí eu chorei que nem uma criança, 14 dias, aquilo vira uma vida, né? E falei, então imobiliza um ombro aí que tá quebrado, doutor. Esse é o filho da mãe. E aí que meu da cá acabou faltando um dia, o primeiro, né? Por isso que eu tive que fazer o segundo. E outro dia, ainda assim, eu não tenho o menor problema em falar de acidente, porque isso faz parte da nossa vida, né? Mas eu aprendi uma com o Dimas sobre uma lesão pulmonar, né? Ah. E outro dia um aluno nosso caiu aqui, um aluno já com mais de 60 anos. Na terceira volta ele tomou um escorrega e tal, e aí nada daquele negócio saiu da minha cabeça. Então a gente pegou, colocou ele pro hospital e falei, cara, vê o pulmão, a primeira coisa é ver o pulmão. Então acho que vale a pena a gente dividir isso, porque é um belo aprendizado, né? A história do pulmão. A história do pulmão, eu sofri um acidente e peguei um mata-burro alto, eu estava atrás de um outro piloto, na poeira dele, né? Sempre na poeira, né? E eu peguei um mata-burro e capotei de frente, eu estava acima de 100 por hora e eu bati. A moto bateu aqui assim em mim e quebrou várias costelas e quebrou o outro ombro e várias costelas. Bateu, fez um estrago bom aqui, o braço, tudo, né? Eu tenho 21 parafusos aqui, né? E aí que o primeiro piloto chegou, parou, não, você tá legal, tal, eu tava quieto, sentado. Porque quando você fura o pulmão, imagina um pneu, tá? O pulmão é a câmara de ar dentro do pneu. O pneu seria a caixa torácica. E o pulmão trabalha ali dentro daquele espaço. Quando você tem alguma coisa, que nem a costela, por exemplo, que se ela quebra, vira para dentro e fura o pulmão, cada respirada que você dá, um pouquinho do ar do pulmão sai e vai para a caixa torácica. E vai ficando cada vez menos espaço para o pulmão crescer, porque tem mais ar ali dentro. Então o pulmão cada vez abre menos. Só que o corpo, ele percebe que você está com menos oxigênio, que você está com um problema, ele começa a cortar as suas dores. Então, por exemplo, eu estava com o pé machucado, estava tudo arrebentado, esse braço aqui estava aqui assim, ó. E eu não estava mais sentindo dor nenhuma. E você vai ficando calmo e é uma coisa muito esquisita, porque os pilotos que estavam olhando, não, como é que ele está? Não, ele está bem, porque eu estava quieto, estava calmo, mas eu não estava falando, eu não estava gemendo de dor, eu estava assim e tal. Só não está falando, mas ele está bem, está respirando normal, né? E aí quando o médico chegou de helicóptero, a primeira coisa que ele fez foi colocar o oxímetro. O oxímetro é um negocinho, uma caixinha desse tamanho. Depois disso eu sempre tenho um oxímetro por perto. E, por exemplo, se colocar o oxímetro em vocês, vai dar aí 95, 96 de oxigenação. Aí eu escutei, porque o cérebro está normal, mas eu estava ali já quase morrendo. Aí o médico fala pro outro, nós estamos perdendo ele, 62 no oxímetro. 62, para quem conhece, sabe que é o finzinho. É o finzinho. Pode ter 88. Oi? O mínimo pode chegar a 88. Eu estava no 62. E falou, nós estamos perdendo ele, rápido, pega a agulha, é pneumotórax. Pneumotórax é como eles chamam de pneu, quando o tórax, o pulmão está furado, né? Ele pegou uma agulha grossa, assim, para isso mesmo, e furou logo aqui embaixo da clavícula. Quando ele furou, eu escutei um pss, saiu a pressão entre a câmara e o pneu, né? Entre o pulmão e a caixa torácica. A hora que ele fez isso, voltaram todas as minhas dores. Eu nunca senti tanto prazer na dor, né? Porque eu percebi que eu estava indo. Me deu uma paz de arrepiar, cara. Então, e quando eu estava contando isso num passeio que eu tinha lá no Maranhão, um cara olhou pro outro e falou assim, o fulano, né? Eu falei, o que foi? Não, nós perdemos um amigo assim. Ele, numa trilha, ele bateu numa árvore e a gente achou que ele estava bem. Nós colocamos ele atrás de um carro, eu fui monitorando ele estava bem. Um pouquinho antes de chegar no hospital, ele pagou. Então é uma coisa que precisa tomar cuidado mesmo. É um detalhe que às vezes passa desapercebido, é importante ficar esperto com isso. Bom, vamos falar de coisa boa. Acho que a gente tem as imagens da KTM réplica do Dimas. A gente fez umas imagens dela de dia aqui. Acho que vale a pena colocar aí, Vitão. E aí depois você fala um pouquinho dessa moto. Você contou aqui ao vivo pra gente, mas é uma bela máquina. Vamos falar um pouquinho dela. Turma, fiquem à vontade para perguntar, tá? Não, pode fazer.
uma pergunta. Boa. Por um acaso, você alguma vez na corrida, você pensou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, você chegou a pensar isso alguma vez? Voltamos. Pessoal, voltamos. Dimas já vai falar da moto dele, mas a gente tem algumas perguntas aqui do público que está com a gente. Luigi, lá da Sportsco, tem uma bela pergunta. Se alguma vez você já pensou o que eu estou fazendo aqui? Já, já. Quando você está naquele sufoco, uma vez no Dakar da Argentina, em Fiambalá, era uma região que a temperatura passava dos 45 graus e era uma região, tinha um vale, onde só passava uma moto, inclusive ali desviaram os carros por um caminho, as motos por outro, e era uma areia absurdamente fofa e a moto o tempo todo mundo atolando, aí tinha um lugar lá que tinha uma parede de 1,5 metro para subir e não tinha ninguém, várias motos atoladas, e eu tinha que, a minha moto começou a falhar, eu abri o tanque, ela entrava o ar, fechava, estava tendo problema de respiro, e aquela coisa, aquele calor e aquela coisa assim, eu estava sentindo ali que eu ia ter um troço, já não era um garotão, né? Já estava aí perto dos 50 anos. Ali eu falei, não, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não era pra eu estar aqui, né? Mas eu vou te falar, passa rapidinho esse sentimento, viu? No dia seguinte, depois do rally, você fica assim, que vontade de fazer outro, cara, não tem jeito. Tem outra. Boa. Vocês estavam falando de divertir, né, que agora é a prioridade, mas até onde isso, assim, dá pra fazer uma relação entre a distância, a dificuldade de prova, dias de prova ali, que acaba sendo um desafio muito grande, a relação de competitividade, como que você consegue falar um pouco sobre isso? Eu não sei se vocês ouviram a pergunta do Vitinho, ele falou sobre a relação entre se divertir, mas às vezes tem provas que são tão difíceis e dolorosas, né? Como é que você concilia diversão num Dakar ou num Sertões, por exemplo? Então, tudo depende de como você se preparou fisicamente para a corrida. A diversão está diretamente, se você não se prepara. Por exemplo, eu vou fazer um Sertões. Se você não se preparar bem, principalmente, que eu falo que a parte muscular é muito importante, mas pulmão, sabe? Cardio, você tem que estar muito bem. Se você não tiver preparado, a diversão vai embora muito rápido. Tá? Então a diversão, você tem que estar preparado para o que você quiser fazer. Qualquer, não precisa ser um Sertões. Ou um full send. Se você quer fazer uma prova de 3 horas, se você não tiver preparado para ela, com 1 hora acabou a diversão. Então, o mais importante é, veja o que você quer fazer, veja como está o seu condicionamento e se prepare antes. Se você não se preparar fisicamente, a diversão não vem. Agora, se você estiver ali inteirão, tal, aí você vai se divertir como nunca. Então, o ideal é sempre você fazer uma prova que você esteja preparado. Aí você se diverte. E em relação à competição, eu sempre falo, você tem que entender, porque a competição, ela é cruel. Ela mostra, não tem... Às vezes a gente vê o pessoal que gosta de fazer trilha, gosta de passear, sempre tem aqueles caras que falam mais do que anda. A competição mostra. A competição não tem conversa, cara. Sabe? Não, porque eu não sei o quê, não. Olha, tá o seu tempo papel ali, ó. Não, mas aqui na primeira volta, não sei o quê, mas a segunda, terceira, quarta, quinta. A competição mostra. Então não tem. Então não adianta você querer uma coisa que você não está ao seu alcance. Então você tem que estar consciente aonde você pode chegar e estar preparado para isso. Aí você se diverte, não sai aborrecido. Tem muito piloto que eu vejo, às vezes o cara não tinha condições de fazer tal lugar, ele achava que tinha, e aí ele não se diverte por conta disso. E completando, eu acho, Vitinho, eu li uma biografia daquela lutadora Ronda Rousey, que dominou o UFC por uma época, e ela escrevia, ela falava, ela teve uma vida muito difícil, perdeu o pai cedo, o pai se matou dentro do carro, e ela falava que você tinha que abraçar a parte difícil da coisa, sabe? É muito fácil a gente gostar de subir no pódio. Cara, todo mundo quer ouvir aplauso ali, pegar um troféu, uma medalha, mas o segredo está quando você aprende a gostar da academia às 6 da manhã, da ausência de ir para as festas, da alimentação balanceada. Quando você abraça essa parte, o sucesso vem mais fácil. Se você não pega, se você faz essa parte com sofrimento,
na minha opinião, dificilmente você vai chegar no nível mais alto, sabe? Então você tem que gostar dessa parte também. Às vezes mais do que dos louros que você vai receber lá na frente, sabe? Tem uma pergunta aí do grande Dionísio Malheiros. Dimas, qual que é a diferença do primeiro e do último rally que você fez? Ó, uma ótima pergunta. O Jonathan aqui, um dos fundadores do Rally dos Sertões, organizador do Sprint Enduro, junto com o Vitão, que está ali na nossa equipe técnica. Qual que é a diferença do primeiro para o último rally que você fez? Eu vou dizer para você que no primeiro eu era um turista. Eu cheguei lá para ver qual é que é. Eu não entendia nada de rally. Eu vi o pessoal, que me encomendaram uns equipamentos da SW para entregar em cima da hora. Eu fui lá no dia da largada para levar os equipamentos. Eu olhei os caras lá, assim, pô, os caras estão indo para Natal. Tal. Com certeza o Dionísio estava lá no meio, lá no Pacaembu, né, Dionísio? E eu vi o cara, que demais isso, cara, puta aventura. Cara, eu vou, ano que vem eu vou. Aí fui lá, popopó na minha mulher, tá lá, não, é uma vez só. Mas eu fui primeiro eu fui como turista. Agora, o último também não tem nada a ver com os anteriores. O último eu fui para me divertir. Passou o turista, aí passou para o cara que queria resultado, muitos anos eu fiz, esse aqui vai ser meu 28º Rally dos Sertões, mas como piloto foram 24 Rally dos Sertões. Então, dentre esses, foi crescendo os meus objetivos, foi querendo chegar lá na frente, fui querendo ser campeão de categoria, tal, me estar entre os 5 da geral, consegui algumas vezes, tal. E aí eu percebi que para conseguir aquilo eu estava pagando um preço muito alto. Porque a idade foi chegando, passei dos 50 e tal, e falou, não faz sentido, eu estou competindo com caras que para ficar entre os 5, eu estou competindo com oficiais de fábrica, pilotos de 30 anos, 25 anos, e eu com 50, não, tá errado. Tá errado e eu vou pagar um preço muito alto por isso. Então o meu último rally que eu fiz nos Sertões foi só para me divertir, sem preocupação. Boa. Isso aí. Turma, acho que vale agora eu falar de 2018. Eu competi também no Rally dos Sertões, foi a primeira e única por enquanto, né? E eu, na época, eu era piloto da Yamaha, então fui com o TTR 230, levei 2 motos, preparei a moto, tanque traseiro, tudo. E começou de forma brilhante, porque naquele ano o prólogo foi dentro do autódromo de Goiânia, e eu vim do asfalto. E aí eu já coloquei um pneuzinho legal, eu sei que eu fiz o primeiro tempo na categoria e enfiei 10 segundos no bicinho. Eu devia ter parado naquele momento, né? Mas não. Aí, antes disso, eu fui treinar com o Ricardo Martins em Santa Catarina, o Bob, e o Bob me deu várias dicas, e uma das mais valiosas é aquilo, não acelera na poeira, né? Porque a gente, com o ímpeto de acelerar e de andar mais rápido, quando a gente tem poeira, por mais que a gente enxergue a planilha aqui, a gente não consegue ver ali na frente o que está acontecendo. E no primeiro dia eu virei para frente numa lomba e já trinquei o meu tornozelo direito. Lomba é uma espécie de lombadinha, assim, de novo, a gente tem um público que não é tão do off-road. É uma lombadinha, só que dependendo do formato dessa lombada, ou você vai pular para frente, que é muito legal, ou você vai passar por ela e ela vai fazer assim com a motocicleta. E foi o que aconteceu comigo. Antes do abastecimento do primeiro dia, eu já tomei um capotaço, virei de frente, trinquei o tornozelo. Bom, beleza. Fui lá, segui, terminei aquele dia. Não fui na equipe médica, porque eu acho que se eles tivessem visto que eu estava quebrado, eles talvez não deixassem eu correr. Então fiquei mancando lá. Aí no terceiro dia, estou em algum lugar da Bahia e eu estava na categoria Selfie, que é uma categoria que você é responsável por fazer a manutenção da sua moto. Então você anda o dia inteiro, quando chega lá, você tem uma estrutura de box, mas você que lava o seu filtro, você que aperta raio, você que faz sua moto. Os mecânicos não colocam a mão, sabe? E aí, nesse dia, me passou o Israel II, que é um piloto que fez vários sertões, ele estava também na categoria Selfie. E aí, quando ele me passou, eu estava com uma moto que dava 114 de GPS. Ela cortava a quinta a 114 por hora. E ele me passou e eu falei, não vou tomar pau. Não vou tomar pau. Aí, uma baita poeirão e eu no vácuo dele, eu abaixado assim, não enxergava nada. Eu só olhava o velocímetro, a planilha, e eu bati num morão de porteira, acelerando, sem ver. E o Israel, a gente já tinha ficado amigo e tal, eu lembro que ele passou pelo morão e olhou para trás. E aí ele me viu voando igual um boneco de pano. Felizmente pegou o guidão aqui
não chegou a quebrar minha mão, pegou no protetor, e a gente quebrou até o bloco do motor da moto nessa porrada. E aí eu já fiquei lá encostado, ele voltou, falei, não, tá tudo bem, segue aí. E nesse dia eu fui resgatado, aí por sorte eu consegui arrumar a moto e terminar, subir a rampa lá em Fortaleza, mas eu desobedeci todas as ordens de quem já tinha muitos ralis, já tinha me explicado, eu fiz tudo errado, sabe? Mas o que eu tô no grupo do rally lá do WhatsApp, e o que eu gosto muito do rally é que ele é muito parecido com a Ilha de Man. A gente não tá lá para vencer o Zé, o Dimas, a gente tá lá para terminar a prova, sabe? Embora cada um queira dar o seu melhor, tem um senso de ajudar, tem um senso de companheirismo que geralmente não tem numa corrida de motocross ou não tem na moto velocidade. Então o ambiente é muito parecido, para quem não foi para a Ilha de Man, é a gente contra a pista, é a gente contra a prova, não o Rafa contra o Dimas contra o Zé Hélio, sabe? É uma coisa muito bacana. É por isso que eu gosto tanto desse universo de off-road e principalmente dos rallies. Eu já te falei, eu tenho nos planos no futuro correr o Barra 1000, que é um sonho, assim como era um sonho Pikes Peak, assim como era um sonho Ilha de Man. E aí você já quis correr essa prova também, né? Você me falou. Eu tenho uma coisa que com esse amigo eu comentei do Ludo, e eu trouxe ele para correr aqui no Brasil e tal, né? Ele falou, Dimas, você escolhe uma corrida nos Estados Unidos que eu cuido para você, com moto, como tudo. Né? Aí eu veio assim, um dia eu cheguei para ele e falei, eu quero fazer o Baja 1000. Ele, não, essa não. Essa não. Eu falei, por que não, né? Eu não quero ser o responsável pela sua morte. Não, essa não. Que é um rally bravo. Esse cara gosta de coisa meio nervosa, né? O Barra é uma prova que acontece para baixo da Califórnia, ali no México, e aí tem o 400, o 250, o 500, que é a quilometragem e, na verdade, a milhagem. São as milhas da prova. E pelo que eu entendi, não é uma prova igual aos Sertões que é fechada. Não. É uma prova aberta. Então, tem lá os waypoints que você tem que fazer, 1000 milhas, e, cara, você vai cruzar carro, ambulância, bicho, entendeu? E na Ironman, que é o que eu queria fazer, que é o meu sonho, o cara que ganha a categoria Ironman, ele roda em 36 horas. Então imagina, a gente fez o full send esses dias, 3 horas de prova, os caras andam 36, parando para abastecer, trocar pneu, fazer filtro. Dormir não tá no plano. Então é uma prova 36 horas em cima de uma moto. 36 horas em cima da moto. E a média, para completar em 36 horas, a média é de 40 km por hora. Então imagina fazer média de 40 na terra, trocando pneu, abastecendo, fazendo tudo isso. De noite, de dia, sem dormir. Tá nos planos, eu não sei se vai dar certo ou não, mas tá nos planos. Tem uma pergunta na internet, como é que tá aí, pessoal? De boa? Por aqui? Quanto tempo de live a gente tem? Mais 40 ou já temos 40? Não, já tem uns 50 já. Boa. Bom, vamos começar a caminhar pro final. O que você acha de contar um pouco mais? Vamos falar dos Sertões que está por vir agora, né? A gente está há alguns dias aí. Tá, então... Qual é a sua expectativa? Olha, nós estamos com 10 pilotos, eu tenho uma equipe, um esquema que a pessoa compra vaga na equipe. Então, meu sonho é fazer os Sertões, e aí eu tenho moto, então... Ou não tenho moto, eu alugo moto, ou então se o cara tem a moto, a gente às vezes prepara a moto aqui também, e ele compra uma vaga na equipe. Então, por exemplo, a Ducati vai esse ano, ela contratou um piloto e ela contratou o espaço na minha equipe, para poder a gente cuidar de toda a logística. Então nós estamos com 10 pilotos esse ano, o comboio, essas duas carretas que vocês viram aí fora, elas vão sair daqui na terça-feira cedinho e vai para Goiânia. Então, esse ano vai ser muito legal. Vai criar uma categoria nova, que é a categoria Big Trail. Então, aqui o Ricardo Martins é o favorito. Sim. Só que a gente, para botar uma pimentinha aí, a gente tá indo na nossa equipe o Crispi. Que anda muito. Que anda muito, de 890. Então, vai ser uma disputa bem interessante. Mas o Ricardo, ele sabe tudo de navegação e nesse ponto o Crispi, apesar de ser muito rápido, ele não sabe muito de navegação, não sabe quase nada. Então, vai ser muito interessante essa prova. E tem uma novidade grande que a Honda deixou para o finalzinho, que é o Tocha, Scarena. O Tocha é hoje, vou dizer para você que é um dos melhores, tá entre o top 3 do mundo. Atual vice-campeão, né? Atual vice-campeão do Dakar, top 3 no mundo, é um excelente piloto.
e tá vindo com a moto dele oficial para correr os Sertões. Isso é bem legal, vai apimentar os Sertões. Então tem bastante gente ali, tem bastante piloto para novidade. O Bruno Kivellin vai ser o primeiro Sertões da vida dele. Apesar de ser o primeiro, não dá para chamar ele de novato, porque ele é primeiro que ele é muito rápido, é extremamente focado, então treina muito, faz toda a lição de casa e já fez as primeiras etapas do Brasileiro, então ele está vindo muito forte também. Sim. Tem o Adrian Metz, que já ganhou os Sertões algumas vezes, que Ele quer ganhar de recuperou, novo. sofreu um acidente, como que ele tá? Pelo que eu sei, ele vai Tá apto. vai andar. Boa. Aí, talvez tome algum remedinho para tirar alguma dorzinha, mas vai andar. Legal. Tem vários pilotos, né? A Honda com vários pilotos, então vai ser bem legal a prova, vai terminar lá na Praia do Francês, e vai pegar uma região, vai ser um rally bem difícil esse ano, bem Muita navegação, raiz. como é que tá? Você tem alguma notícia assim de... Ó, por exemplo, o último dia vai ser, normalmente o último dia é um dia mais tranquilo, diz que vai ser de navegação, vai ser assim, fenomenal, vai mudar o resultado de muito piloto ali, e vai ter a região de Xique-Xique, que vai ser uma etapa maratona, que é muita areia fofa, muito quente, passa dos 40 graus, então esse pessoal de Big Trail vai sofrer um bocado. Bem legal, bem legal. Esse ano eu tô indo, não vou correr, vou como chefe de equipe mesmo. Vamos fazer um trabalho legal lá. Eu e meu filho Gabriel, a gente vai fazer as 2 caminhonetes de apoio rápido, que a gente tem que estar nos pontos onde não tem gasolina, né? E estaremos lá. Vai ser bem legal os Sertões esse ano. Tô bem animado. Acho que ficou faltando falar sobre a moto, né? Boa. A gente conversou antes aqui. É uma moto bem diferente do que a gente conhece normalmente. Né? Legal. O pessoal que está ao vivo viu de perto, o Dimas já deu uma explanação ali sobre a réplica, mas vocês estão na internet e viram aí alguns takes que a gente fez de dia. Acho que vale a pena falar um pouquinho da moto. Então, a réplica, essa moto, ela foi quando desenvolveram. O Dakar teve um ano que eles proibiram motos acima de 450 cilindradas, tá? Existia aquela coisa de que, não, por questão de segurança, mas na verdade é que as outras fábricas chegaram para o Dakar, você vai querer que o Dakar seja monomarca ou vai querer que todo mundo ande? Não, então limita a 450, porque todas as marcas têm 450, mas a gente não tinha moto cilindrada maior para isso, né? Então eles limitaram a 450, e essa foi a primeira leva de 450 que saiu. E como a KTM vinha nos Sertões, a etapa do Mundial, e vinha usar os nossos serviços na nossa equipe, eu fiz um acordo com eles deles trazerem uma moto para mim, para eu poder correr. Foi a primeira moto produzida, nem saiu da linha de produção, eles foram lá, pegaram as peças todas e montaram um departamento de competição e trouxeram para mim a moto. Então foi bem legal, é uma moto especialmente feita para rally, que a gente chama de réplica, porque ela é igual às motos de fábrica que usam na competição. Por exemplo, a Honda tem as motos de fábrica, mas até então ela não tinha uma moto para venda parecida com essa, ou seja, uma réplica das oficiais. A partir acho que do ano que vem ela vai ter. A KTM já tem há muitos anos as réplicas, que são motos iguais às de competição, a da equipe de competição. Essa, então, são vários detalhes que é muito legal nela. Ela tem um chassi treliçado que você tira o motor com 4 parafusos, você desce o motor. Ela tem o filtro de ar dela em cima. Inclusive acho que no meu Instagram tem uma foto que eu tô assim quase dentro d'água, só com a pontinha do tanque para fora ali com ela, né? Ela só tá funcionando porque o filtro de ar é ali em cima, que se fosse embaixo, Esquece. Já tinha bebido água. E tem vários detalhes, é uma moto com motor D-Cross, mas ela tem uma capacidade maior de óleo no cárter, com radiador de óleo, com bomba de óleo. Então é uma moto que essa moto você não consegue quebrar. Eu fiz o Dakar com ela aqui na Argentina, eu fiz vários Sertões e sempre com o mesmo motor, a moto é praticamente inquebrável. A gente está aqui na fazenda, o pessoal que está desde o começo da live já sabe disso, a gente está na fazenda SW aqui, onde fica a DM, né? A sua oficina, a Brasil Mototour, enfim, os negócios aqui, a pista. E sabe que eu vou todo dia ali falar com o Jesus, né? Jesus é um mecânico da equipe, um baita mecânico, né? O mecânico.
É. E ele faz café muito bem, ele faz café para mim todo dia. Só que aí a gente fica lá, aí ele tá lá mexendo em uma moto, aí eu fico lá encostado na bancada. Aí a gente se parece muito em vários aspectos, né? Eu falei, putz, Jesus, o que eu mais gosto é esse tipo de trabalho, é pegar uma moto e preparar ela para um objetivo e ter que pensar a respeito, sabe? Eu falei, cara, eu fico muito tempo olhando assim, aí eu tô em casa tomando banho, vem um estalo e aí no dia seguinte eu aplico alguma coisa que veio do nada. Ele falou, puta, é exatamente assim. Outro dia a gente estava precisando de uma peça, eu passei pela réplica, vi lá, falei, opa, vou pegar aqui emprestado dessa moto e tal. Então a preparação para uma moto para o Dakar ou para os Sertões é muito específica, né? A prova é dura para os pilotos, mas ela é quase que igualmente dura para as máquinas, né? Então você tem que ter, por exemplo, os pilotos largam com um disco de embreagem colado no radiador ali, sabe? Porque não dá para você levar um disco de fibra na pochete, porque ele pode empenar, pode acontecer alguma coisa. Tie-up, os caras levam os tie-ups em algum lugar ali também. Então a moto, ela tem uma série de características que é muito específica para o rally, né? Sim, e uma réplica, ela é muito cara, porque ela é feita uma quantidade muito pequena, então tudo é amortizado numa quantidade muito pequena. Então é muito difícil, a grande maioria dos pilotos, mais de 90%, elas vão com motos de enduro adaptadas para o rally. Então, a adaptação é uma coisa assim, tem que ser muito bem feita, porque já vi moto quebrar tanque traseiro e pegar fogo no meio da trilha. Às vezes o cara faz uma adaptação e com a vibração. Já vi muitos problemas assim com essas adaptações. Então, tem que ser muito bem feito e o Jesus é muito bom nisso. É isso. Mas a gente sabe que a suspensão ela faz muita diferença nas motos, tanto pista como Off-road. motocross. Nas dunas, há diferença de acerto de suspensão? Cara, você não pode, principalmente aqui no Brasil, você não consegue fazer uma regulagem específica para dunas. Por quê? Por exemplo, mesmo no Dakar, você pega a região de duna, por exemplo, uma sequência de dunas. Aí você entra num lugar que é pissarra. Um dia de 400 quilômetros pega um monte de terreno. Então você tem que ter uma regulagem só. O que a gente faz na suspensão? Ela tem que ser muito dura. Porque, apesar de cansar o piloto naquelas coisas assim, muita trepidação, mas quando você pega uma lomba que você não vê, quando você pega alguma coisa, é a suspensão dura que vai segurar. Senão você vai virar de frente, vai capotar. Então a suspensão normalmente a gente deixa ela mais dura, até por conta do peso. Uma moto de enduro, ela prevê um tanque de 9 litros. Você precisa ter pelo menos, no mínimo, 20 litros. Você tem que fazer 200 km de autonomia. Então, só aí você já aumentou já em 12 quilos. Aí fora o equipamento de navegação, fora todo o equipamento, olha, você aumenta na moto mais ou menos 50 quilos. Com isso, a suspensão tem que ser muito mais dura. Então, normalmente a gente troca molas, põe molas mais grossas, coisas assim para a moto ficar mais firme. Legal. Não há conforto. Você falou de areia, eu lembrei do EDV. A gente correu o Enduro Del Verano em fevereiro. A Honda estava com uma equipe oficial, a Babi ganhou na categoria feminina, o Crivelinho e o Martin Duplay lá também andaram na prova. E quando a gente chegou lá, que a gente foi pela primeira vez ver essa prova, as motos são completamente diferentes. Para essa prova de areia da Argentina, a balança, por exemplo, traseira é 30 milímetros maior, sabe? O pé da bengala, ali onde vai o eixo, ele tem um offset diferente. Então, a balança é maior para trás, a roda dianteira fica mais para frente, os caras mudam o ângulo de caster. Então, a gente estava lá nas motos oficiais usando amortecedor de direção. Porque imagina, dá 140, 150 por hora nos whoops. E os caras tinham que segurar firme. As motos oficiais dos pilotos de lá não tinham nem amortecedor de direção, de tão comprida que elas eram, entendeu? Então os caras conseguiam andar muito mais rápido, mesmo com a moto, sabe, desequilibrada ali. Então o acerto faz muita diferença, mas ali no caso é um circuito de 12 quilômetros que os caras conhecem como a palma da mão, o terreno e tudo que vai acontecer. Eu acho que no rally não existe isso. E aí, fazendo um paralelo, na Ilha de Man a gente tem um asfalto que é perfeito em determinado ponto, e a gente tem um asfalto que parece brasileiro em outro ponto. E você tem que ver onde você quer extrair mais e deixar a moto acertada para aquilo, sabe? Não tem como... É diferente, você não pode deixar a moto universal. Você escolhe o que você quer mais e, pô, são 8 km ruins e 60 km bons. Então você faz a moto mais firme para algumas coisas, entendeu? Bom, turma, alguém tem mais alguma pergunta aí? Vamos lá, o Luco, por favor. Uma pergunta meio que dupla. Para você, o
que é mais difícil? Navegar ou decorar 256 curvas do TT? E pro Dimas, que sabe navegar de verdade, né? Não anda na poeira se matando. Qual que é o segredo para aprender a navegar bem? É muito difícil navegar. Pô, o Lucas, meu irmão, então perguntou se para mim era mais difícil decorar 256 curvas do TT ou aprender a navegar. E para o Dimas, qual que é o segredo para navegar bem? Então eu vou começar antes que eu esqueça a pergunta, porque eu tenho um problema de cabeça. O TT, a gente joga videogame, a gente assiste vídeo on-board e eu tenho na minha cabeça, se a gente colocar um vídeo agora de uma moto andando lá, eu sei para que lado é a próxima curva. Então eu tenho na minha cabeça esse circuito. Talvez por isso me falte memória para outras tantas coisas. Agora, navegar, eu lembro que em 2018 eu nunca tinha navegado na minha vida, mas eu estudei um pouco daquilo. Mas era muito difícil para mim, por exemplo, ver no roadbook ali 3 referências e decorar aquelas 3 referências. Então eu tinha que olhar para baixo o tempo todo. E eu sei que os pilotos prós, eles meio que entendem o que está ali e eles conseguem pilotar olhando muito mais para frente, sabe? Então, o que você acha disso? O segredo para navegar bem está um dia antes, na marcação da planilha. A gente gasta mais ou menos 2 horas do dia anterior para você marcar uma planilha. O que a gente marca numa planilha? Você não tem tempo. Imagina você estando lá a mais de 100 km por hora, na areia, o roadbook fazendo assim, ó. Você não tem tempo, você não pode ficar lendo aquelas letrinhas, aquelas coisas, porque está balançando demais. Se você ficar muito tempo olhando, você está a mais de 100 por hora numa estrada de terra. Você pode pegar um buraco, uma pedra, sair na beirada. Então, o grande segredo é no dia anterior. Os pilotos usam aquele marca-texto amarelo, um marca-texto vermelho e um hidrocor, ou vermelho ou preto. E a gente põe o que é importante, bem grandão. E a gente não lê o roadbook, a gente tira uma foto do roadbook. É assim, ó, pau, tá, 22.8, a bifurcação à direita, 22.8, 22.8 à direita, 22.8, pum, direita. Você está procurando a bifurcação, porque o odômetro aqui em cima, você está vendo. Aí você entrou à direita. Você sabe que você tem um tempinho para ler a segunda referência, porque se a segunda referência for pertinho, no dia anterior você já faz um link, que você tem que decorar as duas. 22.8 à direita e um mata-burro com voo central logo na sequência. 22, só que eu não falo tudo isso, mas eu fico. 22.8, direita, 22.8, direita, e mata-burro não, mata-burro de boia, 22.8, direita, cadê o mata-burro? Mata-burro aqui, mata-burro. É assim que a gente faz. A gente marca, a gente gasta 2 horas. É fundamental você marcar. E outra, quando é à direita, eu ponho um D grandão. Porque tem muitas referências na planilha que é, por exemplo, para carro. Imagina um colchete apertado para carro. Para moto, passa fácil. Desde que você não esteja na poeira, né? Então, um colchete desse, eu nem olho. Eu não marco nada. Porque senão é muito perigoso você ficar tirando o olho da pista o tempo todo. Então, as referências importantes eu marco. Quando é perigo, eu marco em vermelho, faço na quilometragem uma marcação em vermelho, tal. E quando é mudança de direção, eu marco. E com isso, eu não preciso ver os detalhezinhos. Eu só vejo aquilo que eu marco, porque eu tiro uma foto, e já fico na cabeça. E tal, e já esperando a referência. É o melhor jeito para se navegar rápido. Senão, se você ficar olhando para lá, a hora que você levanta o olho, chegou a curva. A gente devia ter feito esse podcast em 2017, tá? Eu acho que eu iria melhor depois de eu aprender isso. Mais uma aqui rápido. Uma vez eu vi você falando sobre o combustível que era usado nas corridas de rua. Tinha alguma alteração por causa de altitude e tudo mais. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, e o Dimas, em paralelo, falar se existe alguma coisa que é usado diferente na moto quando você corre no calor, 45 graus e 0 graus no mesmo dia, existe alguma coisa de diferente na moto que tem que ser usado para ela aguentar isso? Boa. Pessoal que não conseguiu acompanhar perguntas, falar um pouquinho sobre o combustível usado nas provas de Pikes Peak, por exemplo, que é na altitude, e nas provas de rally se tem alguma diferença na moto, combustível, qualquer outra coisa, para uma pilotagem nos 45 graus ou no 0 grau. Começando pelo combustível,
Pikes Peak especificamente, onde a gente larga 2.300 e termina 4.500 metros de altitude, faz muita diferença usar uma gasolina, pode ser da VP Fuel ou da Sunoco, ou enfim, de algum fabricante de gasolina especial, a gasolina com oxigênio. Então, quanto mais a gente sobe, no motor aspirado a gente perde muita potência. Eu lembro que a moto que eu corri em Pikes Peak aqui no Brasil tinha 90 cavalos de roda, lá na base de Pikes Peak, a 1.800 metros, ela já tinha 75. E quando chegava no topo da montanha, era uma moto totalmente diferente. Então a gente usava um combustível com oxigênio na formulação, a moto totalmente mapeada para isso, e dava diferença. Já respondendo um pouco da pergunta do Dimas, e depois ele completa, obviamente, eu acho que no asfalto a máquina é muito importante. Numa corrida em Interlagos, por exemplo, você tem 10 cavalos de diferença, talvez você nem ganhe a corrida. Se a gente fosse falar de carro, a diferença da máquina é ainda mais importante. Na minha opinião, no off-road, a máquina, obviamente, é muito importante, mas quando a gente pensa em rally, eu acho que tem tanta variável, depois me corrija se eu estiver errado, e óbvio que uma moto forte é importante, uma moto durável é ainda mais importante, mas a pecinha que vai em cima, no off-road, na minha opinião, é mais importante que tudo. Por favor. A grande preocupação, principalmente das equipes de fábrica que usam motos de enduro para fazer rally, a moto de enduro ela não foi projetada para você pegar 10 km e cravar a mão e a moto não foi feita para isso. Ela foi para acelera, tira, né? No meio do mato. Então eles usam para isso. Então a grande preocupação é o combustível ajudar a não quebrar a moto, porque é muito fácil quebrar uma moto de enduro no rally, muito fácil. Então nós temos uma quantidade muito grande de álcool e a qualidade do combustível durante o rally e tal. Então as equipes de fábrica, elas têm um combustível que eles misturam um pouquinho de avigás com a gasolina comum para as motos de fábrica, mas eles têm que ter 3, 4 pontos. Para a grande maioria dos pilotos de rally, o que a gente usa mesmo é um Octane Booster. É aqueles produtos que aumentam a octanagem, você leva no bolso aqui, ou então pendurada na moto, e abasteceu, porque você tem que abastecer em muitos pontos. Imagina um dia de 600 quilômetros, você abastecer 4 vezes, aí você não tem um esquema para ter uma caminhonete, 4 caminhonetes suas, esperando você em cada ponto que você tem que abastecer. Às vezes é mais 5, 6 pontos de abastecimento. Então, você leva com você o Octane Booster, você coloca um pouquinho para melhorar um pouquinho a qualidade. Mas é fato, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus pilotos, se cravar a mão, com exceção, por exemplo, dessas Big 3, essas Big 3 não quebra, mas as motos de enduro, 450, que é o que a turma usa no rally, se você cravar a mão sem dó, você vai quebrar a moto. Até o final do rally você vai quebrar a moto. Não tem jeito. O combustível ameniza um pouquinho. Me fala um negócio, voltando à planilha que você marcar, no 22.8 marquei em vermelho porque é perigo. Aí lá atrás você errou, mudou essa quilometragem. Todas essas marcações que você fez no 22.8, no 35.4, que é o perigo, como é que faz? Vai conta na cabeça? Não, vamos supor, você deu uma perdida de 5 km, você tem que voltar no ponto que você tem certeza. Geralmente você pega uma referência ou uma ponte, alguma coisa, e você ajusta o seu odômetro. Por isso que vem na mão o botãozinho. Mas a quilometragem da planilha nunca muda. Você volta o seu odômetro e entra de novo na planilha. Isso você é não muito consegue importante. fazer conta de cabeça. O odômetro na moto de rally, você consegue ir para frente ou para trás. Porque a moto... Na mão aqui. Na mão. Porque a moto patina, a moto empina, então dificilmente, por mais que tenha uma marcação na roda e uma marcação no satélite, dificilmente bate. Então você vai sempre corrigindo para frente ou para trás a planilha. Então isso é mais um ponto difícil ainda na navegação do cross country, né? Como é que estamos aí, turma? De boa? Perguntas aí na internet? De boa? Quanto tempo de live, pessoal? 1h30, 1h10. Boa. Bom, eu acho que é isso, né? Foi muito bom. Muito falar de rally, se deixar, eu fico aqui até amanhã. Não, eu ia falar de asfalto, Ilha de Mãe, eu tô quietinho aqui, deixando você falar, cara. Eu quero só ouvir e aprender, porque é muito bom. Qual mais difícil? Dakar África ou Dakar América do Sul? Muito mais Dakar África. Muito mais?
muito mais. Não pelo grau, pelo terreno, vai. É diferente, vai, vamos dizer assim. Os dois são difíceis, mas é diferente. Da África, você rodava muito mais. Porque antigamente, para você ter uma ideia, teve uma especial no Marrocos, que eu fui jogar, larguei na primeira, segunda, quinta. Eu fui reduzir uma marcha com quase 90 quilômetros de especial. Que eu fui reduzir, voltar uma marcha. Caraca. Era assim, olhava assim uma sombrinha e voltava. Mas, pô, então não é difícil. Só que na África, quando você chegava na região do Saara, tinha 400 quilômetros de duna. Sabe? É assim, e a velocidade média de uma duna é 50, 60 quilômetros por hora. E você fazer... São muitas horas, muito. Então, na África, é o que eu falo, eu chegava de noite, largava de noite e chegava de noite. Já na Argentina, era diferente. Tinha muito rio seco, que era assim, trialeira, pedraiada, difícil, cansativo. Mas 2 da tarde, assim, você chegava. 2, 3 da tarde, terminava o dia. Então já não era tão difícil assim. Agora, na Arábia, acho que o maior problema lá realmente é o frio. É muito frio todo dia, o pessoal sai assim, tremendo, macacão, aquecido, e cada dia inventa uma coisa diferente para passar o frio. Mas na África, o rally mudou muito, vai dando sequência essa pergunta sua, o rally mudou muito. Antes, a média dos pilotos eram entre 30 e 40 anos. Fabrício Meone foi campeão mundial com 42 anos. E por quê? Porque a experiência era muito importante. Os pilotos, as equipes de fábrica tinha 2, 3 pilotos, 4 pilotos no máximo, e aqueles pilotos tinham uma margem de segurança e andavam com muita cabeça, muita experiência. O que aconteceu agora? A idade média dos pilotos está diminuindo. Tá? Tem o Kanye agora tem acho que 21 anos. O Mason Klein tem 21, 22 anos. Então, os pilotos, está virando um grande motocross, tanto que eles estão tendo que mudar as regras, porque o piloto chega no primeiro, eles estão andando como se fosse uma pista de motocross. Então, as equipes estão tendo que contratar 6, 7 pilotos, porque vários pilotos vão ficando pelo caminho, vai se machucando, vai não sei o quê. Então, mudou muito o rally. A experiência é importante, mas a velocidade, o arrojo, o piloto mais arrojado, a velocidade está sendo mais marcante. Sim. Então, os pilotos jovens, que são mais corajosos, estão se dando bem. E são vários, tá? Tá interessante essa mudança do rally. E aproveita, só um minutinho, Jonah, rapidinho. Só aproveitando esse gancho, a gente falou disso outro dia lá no churrasco, como mudou, né? Como antes eram menos pilotos de fábrica e os caras iam ali, a prova era um pouco mais segura ali no ritmo. E aí os pilotos jovens vieram chegando e o ritmo ficou frenético e largam 6 pilotos de fábrica, terminam 2, 3, né? E fora o lance da estratégia, fora o lance de quem larga primeiro. O tipo de moto mudou muito. Também. Mas se você fosse o cara do rally no mundo e você fosse determinar uma mudança que você faria nos Sertões e uma mudança que você faria no Dakar com o seu gosto pessoal, com o que você acha que tem a essência do rally. Essa polêmica é difícil, tá? Então, os Sertões é muito diferente do Dakar, porque o Dakar ainda tem o aventureiro, o cara que vai para se aventurar no Dakar. Por quê? Porque lá é muito off-piste, que a gente chama, que é um lugar aberto. Então eu estou andando aqui, o outro cara está andando a 10 metros, o outro cara está andando a 20 metros para lá e ninguém incomoda ninguém, os carros passam, não tem problema. No Brasil, são estradinhas. Então, por exemplo, o cara que vai para aventurar, para passear tal, está chegando o UTV. E os UTV são os ponteiros, ou estão chegando os carros. E às vezes no Brasil tem muitos lugares que você não consegue passar a moto. E aí vira um problema. Então eles estão restringindo os Sertões a pilotos mais experientes. E agora com o que está chegando agora, um novo equipamento da Totem, existe uma chance maior de aumentar essa segurança, porque estava ficando complicado. Então, no Dakar ainda existe o aventureiro e nos Sertões isso está acabando. Eu queria, se eu pudesse, eu sei que é difícil, mas resgatar o aventureiro nos Sertões. Aquele cara que vai para curtir, eu quero fazer esse rally para curtir e não tem problema se eu não chegar às 3 da tarde, se eu chegar às 8 da noite, às 9,
quero curtir. Isso nos Sertões acabou, e no Dakar ainda existe. Eu só fazendo um paralelo, eu acho que isso é um caminho natural das coisas que vão ficando grandes e quando vem grandes patrocínios, que são muito importantes, quando o marketing também fica gigante, isso também é obviamente muito importante, tudo isso é importante. Mas a essência do esporte, da aventura, sempre tende a diminuir, sabe? No Dakar eu lembro que desclassificaram a Laia Sanz, que foi uma ótima piloto de moto, ela estava correndo de carro ou de UTV, não lembro, e a gaiola, o roll cage dela, ficou 2 milímetros fora de especificação e ela foi desclassificada. E se a gente pensar no Dakar lá atrás, quando começou, eu tenho quase certeza que nem era obrigado gaiola. Era assim, ó, vamos largar daqui, chegar lá, quem chegar primeiro ganha e acabou, entendeu? Muda muito. Então, mas é um caminho natural das coisas ficarem mais profissionais e mais restritas, isso faz parte do show. Fala, Jonah. Queria uma opinião sua aí. Como que está o nível do rally brasileiro, não só os Sertões? A gente já está chegando no nível mundial. E se nós vamos ter um campeão mundial de rally um dia? Vou só repetir a pergunta aqui para a câmera. O Jonah perguntou como é que está o nível do rally no Brasil, de forma geral, e se a gente vai ter um campeão mundial de rally para frente aí. Então, acho que a grande dificuldade dos pilotos no Brasil é em relação a equipamento. Essas réplicas, essas motos, elas não vêm para o Brasil, vêm com uma dificuldade muito grande. A equipe oficial Honda usa moto de enduro para fazer rally. E isso dificulta muito o desempenho deles. Tanto que vai vir agora um piloto com um equipamento de fábrica e a expectativa é que vai dar uma grande diferença de desempenho por conta... Lógico, o piloto é muito bom, mas pilotos bons nós temos aqui também, mas por conta de equipamento. E esses pilotos lá fora, eles correm o circuito mundial inteiro. Eu tive um ano que eu consegui fazer todas as etapas do Mundial de Rally e a prova, os Sertões, era a prova mais diferente de todas, porque era muito estradinha e tal, a região de duna, quando pegava uma duna era muito pouco, lá no Maranhão, alguma coisinha e tal. No resto do Nordeste as dunas estão muito restringidas, então não dá para botar competição nas dunas. E lá fora tem muita duna, coisa que na Argentina já tem muito área para fazer rally na Argentina com dunas e tal. E Argentina e Chile, tanto que nós temos pilotos na Argentina e no Chile a nível mundial, que são os Benavides, vários pilotos sempre tivemos, o Carlos de Gavardo, o Chaleco Lopes, pilotos excelentes por conta do terreno e da moto. Todos eles andavam de motos réplicas, motos de rally. Aqui no Brasil não, a gente é restringido nisso. A gente espera que isso mude em relação às motos, mas os pilotos precisariam fazer outras etapas do Mundial para ter um nível de disputar e virar um campeão mundial. Porque a experiência, por exemplo, em dunas dos brasileiros é muito restrita. Então, aí que chega lá numa prova que tem 400 km de duna, é uma novidade. Então, essa é a grande dificuldade do piloto brasileiro, se destacar mundialmente, coisa que já não acontece com os argentinos, com os chilenos. Boa. Bom. Posso colocar mais uma aqui, que é de curiosidade mesmo? A gente ouve falar de Saara em filme, vê alguma coisa, um corte na televisão, muito fechadinho. Você consegue colocar em palavras a dimensão do que é o deserto estar lá no meio? Você colocaria como um teste de sobrevivência? Sem dúvida. É uma coisa assim, é gigantesco, é assombroso. Eu teve uma das etapas do Mundial que foi no Egito. A gente teve o prazer de largar de costa para as pirâmides. E tudo por aquele navegação de GPS, né? Só o grau da bússola, não a seta. E eu teve uma hora que todo mundo deu uma perdida tal, e eu também me perdi tal, e tentando achar o caminho, bagunçou. Eu cheguei uma hora que eu falei, não, tô perdido. O que eu vou fazer? Eu subi, eu olhei assim, vi uma duna mais alta, eu subi no topo da duna, desliguei a moto. Naquela época, naquele momento, eu estava em nona geral do Egito. Caraca. Eu tirei o capacete e olhei para todos os lados. Aonde a minha vista alcançou era a duna. Eu estava na duna mais alta que eu achei ali. Aí lá na duna, assim, assim, eu vi alguma coisinha que parecia ser os pilotos. Aí eu peguei aquela linha e fui.
E consegui alcançar, perdi 3 waypoints, fui lá para 60 e tanto na classificação geral. Então é gigantesco. O Saara é uma coisa assim. Para quem vai andar no Marrocos, aí lá são cordões de dunas, é bem menos. São dunas gigantes e tal, mas é um pouquinho, acaba aqui, um cordão, acaba ali, um cordão. Mas quando você desce para o Saara mesmo, para Saara Ocidental, para aqueles países mais ali, no meião mesmo, se quiser fazer uma especial de 2.000 quilômetros de duna, faz. É gigantesco. Tem aqui uma. Para os dois, na verdade, a mesma pergunta baseada na experiência de cada um. Qual que seria o caminho, ou até um nível técnico, mais ou menos, que vocês conseguiram chegar, por exemplo, no TT e Pikes Peak e nas grandes provas de off-road, assim? Mas, tipo, a escalada ou o quê? O caminho que foi feito, qual que são o nível técnico, os requisitos? Eu acho que, por exemplo, o caminho que eu trilhei já não é replicável hoje. Já tem estratégias muito melhores para chegar no TT ou chegar num alto nível da moto velocidade. Justamente porque eu comecei numa outra época, eu decidi, a minha primeira corrida de moto velocidade da vida eu tinha 17 anos, sabe? Hoje com 17 anos você já é um veterano na moto velocidade. Você já tem que estar muito encaminhado na Europa para, tipo, dar muito certo, sabe? Então, muito por conta disso eu fui para o road racing, que era uma paixão. As corridas de rua, como o rally, são de caras mais experientes. E também está acontecendo hoje o mesmo fenômeno de caras jovens vindo do short circuit, dos autódromos para a Ilha de Man, e a prova ficando cada vez mais rápida. Mas se fosse para falar hoje, uma pessoa jovem fazer o que eu fiz e chegar na Ilha de Man, eu acho que o caminho, o maior shortcut seria ir para a Europa, morar lá e fazer o calendário de road racing lá. Porque você não pode treinar na estrada aqui, não faz sentido isso, entendeu? Então, eu apostaria nisso. Eu iria, se eu tivesse 8, 10, 15 anos de idade, eu iria para a Europa, andaria... Que é uma das duas provas, Pikes Peak e TT. Pikes Peak não tem mais moto agora, mas Ilha de Man, sim, eu iria para Inglaterra, ficaria ali perto, correria na Irlanda, entendeu? E acho que seria a melhor estratégia de sucesso ali. No caso especificamente o rally, a gente sempre sugere que o piloto comece, existe um campeonato brasileiro de rally, que são provas que tem, por exemplo, em Minas Gerais, uma prova de 2 dias, 3 dias, aí tem provas maiores, como, por exemplo, Rally RN, que são 4 dias, e depois vem os sertões. Então é sempre assim, começa com um rally pequeno, mas eu queria começar com um rally, tem o Campeonato Brasileiro de Baja, que é um rally sem planilha, tá? Só com todas as setinhas e tal. E tem vários aqui na região de São Paulo e tal. Então, começa com provas assim para você entender a velocidade num Baja. Aí você começa a entender velocidade, começa a acostumar com a velocidade, você chegar a 140 km por hora numa estradinha de terra e saber o ponto certo de frear para fazer uma curva na terra, etc e tal. Aí você vai para o rally com provas menores e vai indo até chegar os sertões. Daí, pro Mundial ou pro Dakar, você ir pro Dakar é um salto grande, tá? Então aí tem, por exemplo, um rally na Argentina que é muito parecido com o Dakar, mas são 4, 5 dias, que é o SARS. É um rally mais difícil, mais casca grossa, vamos dizer assim. E é para depois ir pro Dakar. Eu, antes de ir pro Dakar, eu fiz algumas etapas do Mundial, andei no Egito, Marrocos, Tunísia, na Itália mesmo, tem um rally na Sardenha, e na Argentina, eu fiz várias provas na Argentina, para ir conseguindo, até para você poder se inscrever no Dakar, eles querem saber o que você já fez, para saber se você não vai só dar trabalho para eles lá. Uhum. Isso é parecido com a Ilha de Man também, você só vai convidado, o Pikes Peak é a mesma coisa. Fala, Edu. Dimas, teve uma pergunta que foi feita para você hoje aqui, que é se teve algum dia que você pensou, o que eu estou fazendo aqui? Eu gosto de fazer essa pergunta invertida. Qual foi o dia em que você pensou, ainda bem que eu estou aqui? Olha, eu sou uma pessoa muito grata a Deus de me permitir estar nas provas. Então, quando eu olho para mim, com mais de 60 anos, e eu estou numa prova, qualquer que seja, e eu sempre penso isso, eu agradeço a Deus, ainda bem que eu estou aqui, porque eu sou um apaixonado por andar de moto.
E não só moto competição, mas moto off-road. Eu, por exemplo, pego minha Big Trail, fui para Recife com a minha esposa, fui para Argentina, quando dá para ir eu pego a moto e vou. Então, eu sou um apaixonado pela moto. Então, sempre quando eu estou em cima de uma moto, eu olho para o céu e falo, ainda bem que eu estou aqui. Obrigado, Senhor. E tem até uma história engraçada, outro dia eu tava aqui, aí o Gabi chegou com a 701, falou, porra, meu pai, cara, fui fazer uma curva ali, saí de casa, quase não fiz a curva, a moto tá com o pneu murcho, guidão assim. Acho que o cara que ficou tão cascudo assim, né, que o que tiver ali embaixo das pernas você toca, não interessa como. Aí você falou pra ele, você fica andando rápido também e tal. Aconteceu isso mesmo? Como é que é? Não, é que é muito diferente. Que nem eu falei, né? Eu vim de uma família de 10 irmãos com um delegado honesto, salário de delegado honesto. Então, eu não... Você quer andar de moto? Compra sua moto. Trabalha e compra sua moto. Foi assim lá em casa. E a gente, então, comprava coisa assim e sofria para ter a moto e sofria para manter a moto. E não tinha, principalmente, pô, você vai... Eu tenho fotos minhas fazendo motocross de Agrale 125. Aquela 16,5? 16,5, fazendo motocross. A suspensão, o curso dela é isso aqui, ó. Então a gente acostumou a andar com o que tinha na mão. E sempre foi assim. Aí, depois de uma certa idade, que a cidade chegou no sucesso, eu consegui ter condições de ter as réplicas. Eu já tive uma 660, depois uma 690 e depois essa 450. Aí você senta num negócio desse aqui, que é uma nave, né? Você fica fascinado. Mas a gente sempre andou com o que teve, a moto que teve. E no rally acontece muito da moto ter problemas. Por exemplo, eu já andei muitos centenas de quilômetros no aro. Na época que não tinha os mousse e era câmera e furava o pneu, e você ia andando até o pneu explodir, sair do aro, aí você continuava andando no aro. E tinha que ir, tinha que chegar. Então a gente acostuma assim com o que tem mesmo. Uma coisa que eu aprendi nos Sertões quando eu corri, que aparece um problema e você acha que é o fim do seu rally, né? Aí, não demora muito, aparece um problema muito maior, que você nem lembra do primeiro. E aí você vai acumulando esses problemas, você vai dando um jeito, vai dando um jeito, vai dando um jeito, solda, conserta, amarra, e vai, e quebra, e continua. Então, aí quando você tá lá no final, que você fala, nossa, eu achei que aquilo lá ia acabar com o meu rally, e aconteceu tanta coisa pior depois, e você foi superando, e acontecendo. Histórias assim, a gente tem várias. Teve uma vez que eu peguei uma cerca, 8 pilotos. Eu tenho uma foto com você, num posto de gasolina, você tá parecendo um guaxinim, assim. Exatamente. Era uma cerca e a estrada fazia isso aqui. Só que um piloto, acho que o piloto número 2, ele não viu, ele foi reto e ele arrebentou 3 arames e ficou só um, que a moto arrebentou, ele virou aqui, caiu e subiu na moto, ligou a moto e saiu acelerando. Aí a marca ficou ali. E um fio de arame, assim, grosso, na altura do nariz. Pegou 8 pilotos. E me pegou também, porque tinha uma sombrinha da árvore, você não via. Imagina, eu estava acelerando ali era uma saída de curva, ainda bem. Então eu devia estar uns 60 por hora. Se tivesse mais de 100. E o arame pegou bem aqui assim, correu, arrancou um dente, quebrou o nariz, eu fiz assim, e bati e quebrei 3 costelas. Subi na moto e era a poucos quilômetros do posto de gasolina, né? Tava tudo ensanguentado aqui, tudo, né? Mas era o segundo de rally, eu me preparei o ano inteiro, não é isso que vai me tirar do rally, né? E aí começou a falar, os médicos estão levando todo mundo embora de helicóptero e tal, e falaram pra você ir lá, Dima. Eu falei, vou nada, né? Eu vou embora. Aí os caras, não é pra ir, não, tá bom, Jesus, abastece logo minha moto aí. O médico tá vindo aí, eu subi na moto, fui embora. Aí à noite, os caras que foram atrás de mim, Dima, você não pode fugir assim, cara. Eu falei, não, vocês iam querer me tirar do rally, botar no helicóptero. Porque botou você no helicóptero, você tá fora do rally. Isso é uma regra, né? Aí eu negociando com o médico qual a dose de ibuprofeno eu poderia tomar durante o dia, a dose máxima, para eu conseguir andar com 3 costelas quebradas e o nariz nem era o problema, o dente também não, mas as costelas estavam doendo pra caramba. Aí você desenvolve uma técnica de andar sentado, mas levantava para não bater nas lombas. E aí chegou uma hora que acho que no quinto dia eu não estava mais aguentando de dor. Eu falei, doutor, não tá dando. Porque ele tomava lá de 6 horas, né? E falei, Dima, você me promete que se você concentrar essa dose inteira antes da largada, você promete que o resto da noite você não vai tomar mais ibuprofeno, porque senão você vai se ferrar. Não, prometo. Então tá bom, pega os 4 comprimidos e toma tudo antes da largada. Mas não toma mais nada o resto do dia.
tá bom. Aí eu, assim, a especial tinha 300, durava uns 200 quilômetros, os últimos 100 anos de sofrimento. Aí chegava à noite eu não conseguia dormir de dor, mas eu não tomava remédio. E eu consegui chegar, né? Então, o rally toma uma importância pra gente e a gente quer tanto vir um desafio humano que a gente acaba ficando meio bruto mesmo com essa situação. Vai criando casca. Eu tenho uns amigos aqui que estão entrando no off-road agora, começaram a fazer o cross-country, as provas de enduro, e é uma galera que veio do asfalto, e é muito diferente, cara. E não é questão de ser melhor, pior, mais difícil ou mais fácil, é diferente. E o off tem isso, você vai criando casca, sabe? E os meninos já estão cascudos aí, já estão começando a fazer as provas, terminar, andaram full send. Legal. E eu estou conseguindo transmitir isso para eles, coisa que só o off-road traz. É muito bom. Perguntas, como é que estão aí? Quanto tempo de live, pessoal? 1h30. Isso aí? Eu tenho mais um, né? Manda! Manda aí. Eu quero aproveitar essa experiência, porque acho que muita gente assiste e vê vocês falando, essa coisa de se quebrar todo, levanta, vai com costela quebrada, e fala, por que faz isso? Mas eu não queria uma resposta tipo, porque a gente ama. Qual seria a resposta do porquê que sobe numa moto, se quebra inteiro, cai, sobe na moto todo quebrado e continua? Tá, o Edu perguntou por que a gente faz isso, por que a gente se machuca e segue, por que a gente se quebra e segue. Mas não ele pode não dar a quer... resposta clássica, né? Mas ele não quer uma resposta, é porque a gente ama isso. Então tem que ser algo mais profundo. Vamos lá. Bom, já falei no começo aquela passagem de São Paulo Apóstolo, sabe? Que tudo são vaidades. E a gente quer mostrar que a gente consegue para a gente mesmo. A gente quer, é um desafio que você quer. Pô, eu vou desistir porque está doendo, mas a dor é psicológica. Não é tão psicológico assim, mas, sabe, eu vou desistir, é o lance do, eu não quero desistir, cara, eu quero tanto chegar no final lá, falar que eu completei esse rally, eu quero tanto, eu me preparei 1 ano para esse rally, pô, eu não vou desistir por causa de 3 costelas, cara, mas vai doer pra cacete, mas depois passa, depois sara, e a gente esquece da dor. É que nem as mulheres, né, que tem aquele parto, tal, aquela dor gigante no parto, mas depois passa, e a alegria que vem depois, esquece a dor. Então é isso, eu já sofri pra caramba na hora, tal, na hora a gente pensa, pô, vou continuar aqui, não vou. Existe uma coisa que é muito importante, você identificar a dor, tá? Porque existem dores e dores, tá? Se você tem uma dor abdominal, que você não sabe o que é, aí você ser cabeça dura e fugir de um médico, aí é assinar burrice, aí é ser burro. Sabe, porque você pode ter um fígado, uma hemorragia, alguma coisa, uma lesão séria abdominal, você sai e morre. Isso já aconteceu, inclusive no Dakar. O piloto que se arrebentou, levantou, seguiu e morreu. Então, é muito importante você entender que dor que você está sentindo, tá? É uma coisa que não vai te gerar problemas maiores, assim, de lesão e tal, não, então é a dor. Então a dor a gente administra. Agora é muito importante, às vezes eu falo, não, você segue, a gente não quer desistir e tal, mas é muito importante deixar claro isso. Sempre tem que ter o bom senso, sabe? O piloto desprovido de bom senso tem vida curta. É igual o medo, né? O medo preserva a gente. O medo é importante, é parceiro. É parceiro. Quem tem, cuida. Eu acho que o lance do off-road, do rally, as pessoas do rally são muito casca grossa, assim, todos vocês. E aí, quando eu faço um paralelo com Ilha de Man, o negócio, a Ilha de Man, se você for lá, você vai andar. Não tem segredo. Se você treinar, você vai andar rápido. Mas o risco é grande. Eu tiro o chapéu pra você, meu amigo. Um respeito gigante, mas esse negócio aí é brabo demais. Então, mas não é tão difícil, entendeu? É difícil, obviamente, é muito perigoso, talvez mais perigoso, mas é menos difícil. E aí o lance que separa ali é a hora que você... Não sei se você faz isso no Dakar, mas a Ilha de Man é uma tradição você deixar um testamento. Então eu fiz meu primeiro testamento com menos de 35 anos. E é uma coisa estranha você fazer um testamento jovem, entendeu? Era basicamente os boletos que tinha que pagar e os que deixava para trás, entendeu?
Mas ali você entende se você quer aquilo para sua vida. E é esse lance um pouco de vaidade, mas no meu caso nunca foi para fora, era para dentro. Eu nunca estava preocupado em provar para alguém É que pra gente mesmo. é pra gente, entendeu? E acho que hoje, com o aumento de mídia social, as coisas, muita gente faz coisas que talvez não sejam tão legítimas, não sejam do coração, não sejam da alma. Eu, numa época da minha vida, não quero mais corrida de mão, passou, tá? Mas naquela época da minha vida, eu estava determinado a morrer lá, se fosse o caso. E eu já tinha 3 filhos, enfim, estava tudo certo. E eu abri mão disso para me arriscar naquilo por uma vaidade, mas era uma coisa minha. Não era pro marketing, não era por nada. Sim, a vaidade é pra gente mesmo. É pra gente. E eu aprendi muito com aquilo e deu certo. Eu voltei vivo e eu não me arrependo de nada, obviamente. Eu queria ter chegado mais longe. Por muito tempo eu sofri, que a minha história na Ilha de Man acabou, só que eu queria mais. Então, por muito tempo eu sofri com isso, sabe? Mas aí chegou uma hora que a maturidade veio e falou, não, tá ok, puta, tamo bem, vamos olhar para trás e ficar orgulhoso e ver o que a gente vai fazer daqui para frente, saca? Sabe que você falou agora, me veio um filminho na cabeça. No meu primeiro Dakar, eu tentei várias vezes entrar nesse assunto com a minha esposa, mas ela começava a chorar antes. Aí falava, o que ela teria que fazer caso acontecesse alguma coisa? Várias vezes que eu comecei a conversar isso com ela começava a chorar, eu parava, aí no outro momento eu voltava a ter essa conversa com ela, foi assim, muito difícil, muito difícil. Agora, difícil mesmo foi quando aquele rapaz ali, ó, eu tava saindo, o meu filho ali, né, Gabriel? Pra quem não conhece, ele tá ali. Eu tava saindo de carros dele assim, ele correu na frente do portão, ele tinha 7 anos, ele entrou na frente do carro e chorando, não vai, papai, não vai, papai. Eu sei que o Dakar é o Rally da Morte, eu sei, não vai, papai. Puta. Aí foi duro, viu? Foi mais pior do que a conversa que eu tive que ter com a minha esposa. Eu desci do carro, fui lá, abracei ele, conversei e tal, expliquei, prometi pra ele tudo. Mas você não tinha certeza? Não, tanto que eu quase não voltei. Então. Aquela femoral lá, faltou 2 milímetros pra eu não voltar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Né, Gabriel? Internet aqui. O Brunel tá acompanhando a gente pelo YouTube e ele pediu pra você contar uma fofoca sem citar nomes, Dimas. Ele falou que você tem várias pra contar de bastidores aí, mas sem mencionar nomes. Ai. O Brumel tá participando nos comentários e quer saber, o Brumel é fofoqueiro, né? Então vamos lá, vou contar uma. Assim, teve um ano que a gente trouxe o Mason Klein para fazer os Sertões. A gente foi uma conversa que surgiu lá com o pessoal da KTM e tal, vamos trazer, me presta a moto que eu trago um cara, né? Aí consegui até a moto, falei com o Ludo lá, ele conhecia o Mason, ele pegou e já fez um grupinho de WhatsApp, ele e o Mason, convidei o Mason tal, e ele veio. E ele, garotão, né? Então, 21 anos e tal. E aí a gente ficou muito amigo e teve um dia que ele teve um problema de navegação e tal, e ele ia largar em 5º lugar naquele dia, ia ser o 5º a largar. Só que existe um regulamento que se você, na época, apertar o botãozinho lá do navegador, você pede ultrapassagem, toca um alarme no cara da frente. E se você apertar ele 3 vezes, e o cara não der, o cara é penalizado. E ele não sabia dessa regra. E aí eu fui lá, peguei, expliquei para ele, abri o regulamento, expliquei, traduzi tudo para ele e tal. O que ele me fez? 21 anos americano, eu vou te falar. Ele pegou, ele montou um grupo. Eu não cito os nomes, não tem problema. Montou um grupo com os principais pilotos da Honda e da Yamaha, que eram os principais concorrentes dele. Ele fez um print do regulamento, fez um grupo ali, no meio do rally. Botou os caras ali, fez um print e falou assim, ó, vou dar estela para todos vocês amanhã, que te vejo amanhã nas pistas, sabe, tirando o sarro dos caras, assim, cara. E ele não tinha amizade com os pilotos, cara de pau mesmo. Fez isso, assim, eu achei, puta, eu morri de rir, cara, porque muito cara de pau, né? Cara, tem uma história do Cairoli, acho que ele veio correr o Mundial de Motocross aqui, né? E aí, deu algum pau na classificação e ele, ia largar no gate péssimo lá, né? E aí diz que na noite anterior no hotel, ele olhou a lista ali de pilotos e ele adicionou todo mundo no Instagram.
entendeu? Aí no dia seguinte, quando começou aquele lance de alinhar, imagina os pilotos brasileiros, o Cairoli adicionando o cara. Aí o Cairoli chegou aqui e eu já, porra, o Cairoli me adicionou, né? Aí o Cairoli chega e fala, ô, deixa eu largar no seu lugar aí que não vai mudar nada pra você. Aí você troca a moto. Aí ele chega no outro, e 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 no outro. Aí quando veio ele já tava numa posição boa de largar, entendeu? Puta vida. Foi esperto. Então foi esperto pra caramba, sabe? Muito bom. Ai, que barato. E aí, turma? Temos mais perguntas? Gabriel, quer dar uma palhinha aqui? Sentar do lado do seu pai aqui e contar uma história dele? É. Melhor não, né? Como você vai esse ano lá? Deixa eu correr. Essa é uma boa pergunta, na verdade. Uma vez o meu filho... Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O que eu faço? Deixa ele correr. Aqui, ó, põe aqui, põe aqui, põe aqui. Lá vem. Vou ter que mexer em câmera aí, pessoal. Deixa na aberta, né? Pessoal, com vocês, Gabriel Matos. E aí, você deixaria ele correr o Dakar? Conta aí, Gabriel. Pode falar. Eu vou falar no microfone mais fácil. Não, na verdade ele não é que não deixa eu correr os sertões. É um assunto mais complicado. Ele sabe que eu sou competitivo e sabe que eu gosto de competição. Meu negócio é competição, cara. É muito difícil, assim, eu andar só por andar, sim. Eu gosto de competir. Então tem um pequeno problema. Vou querer acelerar. E daí vem erros, vem tudo que parte de rally, né? A gente não sabe o que pode acontecer, igual ele tá falando, independente se é aqui no Brasil ou no Dakar, tanto que a experiência maior de quase morte dele foi nos Sertões, não foi no Dakar. Ele correu 3 Dakar e aí ele quase morreu aqui no Brasil mesmo, né? Então, ele tem esse medo, mas na verdade não é ele, porque ele sabe que eu sou mais consciente. O problema é minha mãe e minha avó. Minha mãe e minha avó... Se ele pagar a inscrição pra mim e acontecer qualquer coisa comigo, Vai ter uma cobrança ali, né? Vai ter a cobrança da minha mãe e da minha avó. Inclusive, não é que ele não deixa eu correr os sertões. Ele falou assim, cara, se você pagar a inscrição, eu te dou tudo o resto, mas você tem que pagar e tem que ser com o seu dinheiro. Não adianta eu fazer dar o dinheiro pra você e você pagar, porque sua mãe vai saber que fui eu. No final das contas, ele não tem segredo com ela. Entendi. Então, Eu levei ele no rally, levei ele no RN, aquela escalinha que eu falei pra vocês, né? E aí? Conta aí. Eu já andei em enduro, já andei em motocross, e nunca tinha feito rally. E eu, de tanto encher as paciências dele, de tanto ver, ele finalmente deixou eu ir correr o RN, que é o rally que ele fala que é o mais prazeroso e ele faz questão de fazer todo ano. E daí no primeiro dia andei bem, cara, fiz top 10 na geral. Caraca. Já achou que sabia tudo de rally. Só que pra mim, a coisa que mais pegou no rally não foi navegar, não foi andar de moto. Pra mim, a mudança, a maior diferença que teve no rally é a troca de solo. Você tá andando na areia, daqui a pouco você tá andando na pissarra, daqui a pouco você tá andando no cascalho, daqui a pouco você tá andando, cara, em tudo que é tipo de lugar. Tem hora que é aberto, tem hora que é fechado. E daí eu achando que tava sabendo tudo, falei, agora eu tava entendendo, vou começar a acelerar, começa a soltar, né? Que no começo 140 parece muito. Só que você vai se soltando, vai 140, 150, 160, quando você vê, você tá dando final na moto. E daí no segundo dia, eu dei um vacilo, dei um perdidão. E daí naquela história de querer recuperar, querer andar e acertar e não errar mais, eu não reconheci que eu saí da pissarra e fui pro cascalho. E daí eu tava freando a uma certa distância da curva na pissarra, no cascalho, numa moto não para igual. Eu não fiz a curva, eu acabei freando, passando a curva, dei num toque e veio por cima da cerca de arame farpado. Estourei o tanque, o radiador e tive que forfetar o segundo dia. Eu fiquei inteiro, mas eu cheguei com o tanque e com o radiador estourado. Tive que fazer, Jesus teve que dar um jeito pra eu poder largar no dia seguinte. Sorte que Jesus faz jus ao nome, né? E dá um jeito. Mas aí agora, com essa experiência, eu também já corri de moto com meu filho e é uma coisa terrível, né? Tipo, o sentimento que a gente tem de largar junto ali, saber que aconteceu alguma coisa.
eu te garanto que eu sei o que seu pai já passou, entendeu? Uhum. É um sentimento muito ruim quando você está andando com o seu filho e você sabe que tem um risco, enfim. A gente prefere muito mais a gente Exatamente. se machucar, a gente passar por todo o problema do que o filho. Então, é dureza. É isso. Boa. Bom, é isso aí, turma. Acho que foi um belo papo, né? Todo mundo gostou? Curtiram? Muita história, né? Boa. Boa. Foi muito importante, eu acho, porque a gente tem parte da audiência que não conhece nada desse universo. E aí a gente está fazendo aquele trabalho de trazer a galera para a Terra, porque é um caminho sem volta, é uma coisa muito prazerosa. Eu tenho vários amigos aqui que estão andando na Terra aí no comecinho ainda nessa trajetória e isso é muito bom. Eu me sinto feliz por estar propiciando isso a eles. Sabe quando você leva um amigo para fazer um negócio e esse cara nunca mais larga aquilo, e isso muda de uma certa forma a vida dele? É muito legal. É muito legal. Então, o quanto a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, e no meu caso é com experiência de pilotagem, igual vocês aqui, é muito gratificante ver isso, sabe? A galera criando casca, superando as coisas, e isso, querendo ou não, vai refletindo para a vida da pessoa em outros aspectos, né? A gente, às vezes, não se dá conta do quanto uma pilotagem, uma corrida, um resultado ou uma frustração interfere na vida pessoal, sabe? O quanto a gente amadurece, o quanto isso é importante. O pessoal fala muito dessa nova geração que os pais estão evitando ao máximo frustrações, tá? Isso é uma realidade que cada vez menos essas gerações que estão chegando passam por frustrações, coisa que era muito normal pra gente. Não, por exemplo, para mim, não ter um presente de Natal, normal, não ter alguma coisa assim, sabe? Ter que trabalhar em casa, ajudar nas coisas e fazer as coisas, era muito normal. Então, para essa geração, quando participa do esporte, o esporte não tem conversa, cara. Ele é cruel, ele não poupa desgostos, frustrações, não tem essa, cara. Então, você aprende uma coisa que às vezes você não tem, às vezes em casa, por amor dos pais e tal. O esporte não é cruel, cara. Não andou, não leva, não fez a coisa direito, cai e não tem, vai ter que levantar a moto e a conversa é assim. Então, o esporte cresce as pessoas perder muito. Antes de ganhar. Ninguém começa um esporte ganhando. Não, então você já aprende perdendo e aí você participa do processo todo. Que é a vida, né? É a vida. É a vida. Ninguém sai na vida ganhando. É isso. A não ser quando vive num mundo, numa redoma de vidro. Aí acha que tá ganhando por causa... Mas a hora que sai da redoma e vai pro mundo mesmo... Toma um tombaço. Aí reconhece o que é esse mundo aí fora, que é uma competição, né? Bom, senhores, obrigado por todos vocês que estão aqui. Eu tô vendo que tem caldinho ali ainda. Vamos aproveitar. O pessoal que assistiu a gente, essa live vai ficar no YouTube por bastante tempo. Eu espero que vocês apreciem. E, bom, esse foi a primeira edição, projeto beta. Espero que isso dê certo. Foi muito bom. Dimas, obrigado. Prazerzão estar aqui. Gabi, valeu aí pela palhinha, cara. E sem rali, hein, cara. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. A gente já volta com a live. Eu quero te falar agora do nosso clube de membros Pasqualinha Official Rider. É uma comunidade onde você tem desconto em várias lojas, muitas experiências exclusivas, como essa aqui, um belo festival de caldos e um curso de pilotagem que é o nosso carro-chefe, ou moto-chefe. Bom, é isso aí. Tem que agradecer também a VIPZ e a Blackstone Media que entraram nesse projeto com a gente e estão produzindo essa live incrível. Valeu!